Nas cercanias, perto da capital do reino, podemos ver nosso protagonista Vazu ajudando sua conterrânea com as tarefas enquanto ele corta lenha a seu pedido. De repente, a mulher se compadece do jovem, já que ele é constantemente comparado à sua irmã. Ela menciona o talento incrível do irmão mais novo de Wu e a estatura divina de sua amiga de infância, que é uma mulher santa. No entanto, Vazu aprecia a gratidão da mulher enquanto a observa partir após concluir a tarefa que fez para ela. Depois, sua irmãzinha, Kagan, chega e o informa alegremente sobre o retorno de sua amiga de infância amada, Arya. Os olhos de Wu brilham ao ouvir a notícia, e eles correm imediatamente para a capital, onde os aldeões se reúnem para dar as boas-vindas ao herói e à mulher santa. Antes de continuar, se você curte os vídeos do canal, se inscreva para ajudar. Vamos rumo aos 200k. Com os olhos bem abertos, Vazu avista Arya marchando no meio da multidão ao lado do salvador da humanidade, aliviando-o profundamente após confirmar que sua amiga está segura. Diante de uma grande audiência, o rei anuncia que o país agora está seguro graças ao herói e seu grupo que subjugaram com sucesso o Senhor dos Demônios. No entanto, Kagan está mais fascinada com a beleza de Arya, dando a impressão de que está se distanciando de sua família comum. Ignorando os pensamentos dos plebeus, o rei insta o herói a declarar a recompensa que deseja, o que leva Vazu a recordar um antigo compromisso que ele e sua amiga fizeram quando tinham 12 anos de idade. Casaram-se no futuro. Depois disso, eles praticaram ser marido e mulher para tornar o casamento futuro uma realidade. No entanto, um ano após o noivado deles, a situação piora quando os cavaleiros chegam para recrutar a Força Arya como a santa do grupo do herói. Vazu se oferece para acompanhá-la, mas é recebido com desprezo pelos sacerdotes e zombaria do homem que se tornará o herói. O homem pergunta o que alguém comum como ele pode fazer para ajudar a subjugar o Senhor dos Demônios. Infelizmente, a lembrança termina com Vazu mostrando uma expressão frustrada ao lembrar dessas amargas memórias. Felizmente, Kagan está lá para lhe dar alguma esperança, expressando seu sincero desejo de voltar aos dias de outrora com Arya quando eram mais jovens. Assim, Vazu ganha a confiança de que isso certamente acontecerá agora que a santa retornou para casa. No entanto, para sua desilusão, o herói expressa seu desejo de tornar a santa sua esposa, beijando sua amiga de infância amada. Isso apaga toda a esperança e alegria dentro de Vazu, e ele escapa da multidão, incapaz de suportar mais a angústia. No dia de seu 15º aniversário, Vazu corre em direção à sua casa, ignorando a confusão dos cidadãos. Ao chegar em casa, ele banha o fofo desenho de Arya com lágrimas, pronto para partir. Vazu deseja felicidade para a garota que ele ama com todo o coração, deixa um bilhete pedindo a todos que não o procurem e uma mensagem de parabéns dolorosa para Arya e seu novo homem. Com determinação no rosto, Vazu despeja toda a sua amargura, frustração e tristeza enquanto se aventura na floresta em direção a uma montanha cheia de monstros. Infelizmente, o próximo evento não é o que ele espera, pois ele se encontra passando por arbustos densos para fugir de alguém. Ao se virar, Vazu avista seus perseguidores prestes a torná-lo sua refeição. Uma criatura meio gato e meio peixe, com músculos volumosos, está se unindo para fazer do rapaz seu almoço. Essa estranha combinação de monstros continua perseguindo sua presa, com o peixe lançando um galho de tamanho médio em direção ao pobre humano. Felizmente, Vazu desvia por um triz e mantém com sucesso uma distância segura entre eles e os perseguidores. Mas esse rapaz pode estar com azar, pois então tropeça em uma raiz de árvore enorme e cai no chão. Melhor pedir sorte a esse Karakazuma. Infelizmente, não há tempo para isso, porque os monstros felino e peixe estão ansiosos para pegar um gostinho do humano, e Vazu não consegue convencê-los de que ele tem gosto terrível, dado que suas papilas gustativas estão em um nível completamente diferente. Esse garoto pode realmente parecer algum tipo de prato completo de frutos do mar para eles. Além disso, há pouca ou nenhuma chance de Vazu convencê-los a deixá-lo escapar, já que o peludo humanizado está rosnando para ele. Então, Vazu corre pela sua vida em direção à ponte que o levará mais perto da perigosa montanha notória, escolhendo o destino imprevisível, mas certamente mortal, em vez de se tornar comida de gato ou peixe. No entanto, sua decisão de cruzar a ponte é algo delicioso para os monstros e uma grande surpresa para Vazu, que vê os dois destruindo a ponte para fazê-lo cair. Suas reclamações são ignoradas por todos, mas, felizmente, Vazu consegue chegar ao outro lado do caminho sem cair. No entanto, os predadores ainda estão correndo atrás dele. Para sua surpresa, um forte estrondo ecoa na floresta, causado por um golpe extraordinário do gato, que atinge a árvore perto de Vazu e a faz cair. Embora seu parceiro tenha perdido a presa, o peixe ainda pula em comemoração. Isso acontece porque Vazu está encurralado e não tem absolutamente nenhuma maneira de escapar do aperto do estranho que quer devorá-lo, quando tudo que ele pode fazer é cerrar o punho de frustração. No entanto, o peixe e o gato
gato olham acima e misteriosamente param de se aproximar de sua refeição, tremendo enquanto apontam para as costas de Vazu como se tivessem medo de algo. Portanto, o humano se vira para ver do que eles têm medo, apenas para ver um par de asas enormes pertencentes a um temível dragão diante deles, juntamente com seu companheiro que tem um rosto de caveira e chifres demoníacos. Os dois são tão intimidantes que até o gato e o peixe gritam de horror depois de olhar para seus rostos. Infelizmente, os Beastmen New notam sua presença, o que pode ser porque eles parecem deliciosos, e eles correm apressadamente em busca de suas vidas e abortam sua missão de fazer do humano sua refeição. O mesmo homem ainda está na área, no entanto, e os dois concluem apenas ao ver sua aparência que Vazu não é um elfo raro, mas um mero humano perdido na floresta. Por outro lado, Vazu está sem palavras e não consegue dizer uma palavra para reagir à presença dessas entidades assustadoras, levando Neil a garantir a Vazu que não há necessidade de ter medo, porque eles não têm o menor interesse nele. Desculpe, tarefa impossível. Confuso, Vazu pergunta o que eles querem dizer com isso. Então, o dragão negro boceja e diz a Neil que esse humanozinho não encherá seu estômago, mesmo que muitos deles se juntem para o almoço. Assim, Neil sobe nas costas do dragão negro e voa para longe, deixando Vazu para trás com sua vida intacta e a percepção de que isso é um verdadeiro dragão. De maneira inesperada, todos os eventos se desenrolam. Vazu aprende que não pode mais atravessar a ponte destruída ou senão irá se afogar, sem mencionar que os Beastmen ainda o estão observando como presa e não têm a intenção de desistir tão cedo. Por outro lado, Vazu vê uma fruta sendo colhida por formigas e imediatamente descobre a fonte. Então ele sobe na árvore e garante sua comida. No entanto, a pele tem um gosto horrível. Então Vazu usa seu cartão da guilda de aventureiros para descascá-la, desesperado, porque não carregava nada mais útil para essa exploração. Infelizmente, isso faz com que Vazu relembre a razão de seu registro como aventureiro de classificação F, que se resume ao seu desejo de estar ao lado de Arya, e não perder para o herói favorito de todos. Mas mesmo com seus esforços, os atributos de Wu não aumentam drasticamente, principalmente devido a ele se tornar uma pessoa um pouco acima da média, que pálida em comparação até com sua irmã prodígio. Ainda assim, o desejo de se dar bem com os dois persiste em sua mente, embora isso o aperte o peito só de pensar em Arya e no fato de que ele não pode mais sair da floresta, sem mencionar que ele nem sequer pode lutar contra os dois Beastmen mais cedo. Ele está bastante desanimado, mas Vazu vê alguma esperança na Montanha Infame, já que os monstros de classificação S aqui não têm o menor interesse nele, assim como o Dragão Negro. Portanto, Vazu continua sua própria expedição, apenas para sofrer com o sol escaldante, a densa névoa, tempestades furiosas e as mudanças extremas do clima. Felizmente, Vazu sobrevive para ver outro dia, mas a expressão em seu rosto sugere que ele está questionando se está em algum tipo de treinamento de protagonista shonen, o que definitivamente não é o caso, é claro. As dificuldades de Vazu continuam quando ele decide se abrigar em uma caverna entre a floresta e a montanha, porque ambos os lugares são inegavelmente perigosos. Além disso, a fome se abate sobre Vazu, então ele precisa sair de vez em quando e pegar algumas frutas para comer e sobreviver, apenas para se ver caindo da árvore, embora tenha sucesso em obter sua primeira refeição em 3 dias. Depois de sua tentativa patética, Vazu olha para seu corpo e percebe que ele emagreceu muito, o que é preocupante. A força de vontade não é suficiente para encher seu estômago, e imaginar refeições suculentas só piora a situação. Talvez o escritor vá salivar com você, mas desculpe, não tem nada a oferecer. No meio de sua imaginação, Vazu de repente sente algo subindo dentro dele, embora não seja o escudo do herói, mas o alto rugido de seu estômago. Felizmente, depois de alguns dias, Vazu dá de cara com uma bênção quando vê os restos de uma determinada fera e faz o impensável, pegando uma mordida após a outra até que só restem ossos. Pelo visto, tem um gosto bom. Aparentemente, Vazu decide engolir a planta ao seu lado para eliminar o gosto ruim da carne, o que é eficaz, embora ignore que isso também causa um efeito paralisante em sua boca. Tarefa falhada com sucesso. Sofrendo do mal-estar, Vazu rasteja no chão e não percebe que está perto de um penhasco, o que o faz cair com o rosto beijando o solo. Ao se virar, Vazu vê uma bola misteriosa no céu noturno e assume que é o sol aparecendo no meio da tarde. Ele continua deitado e não pensa muito na bola, até que ela se move em pânico como se estivesse perdida na floresta, parando eventualmente e olhando para Vazu antes de correr em direção ao aventureiro como se estivesse prestes a atingi-lo. Como resultado, o jovem fecha os olhos para se preparar para o impacto, mas nada acontece, e a bola tipo olho simplesmente desaparece. Portanto, Vazu supõe que deve ter sido sua imaginação e decide dormear, apesar de seu corpo paralisado. No meio de seu sono, um sonho surge na mente de Wu, mostrando que parece ser sua memória diária colocando uma coroa
coroa de flores em sua cabeça, a qual o menino responde que fica ótimo em você. A garota propõe casamento quando eles fizerem 15 anos, mas após esse momento doce, vem a chocante cena do herói declarando seu desejo de fazer de Arya sua esposa, beijando a garota na frente do noivo de infância, cujas esperanças são esmagadas. Vazu acorda imediatamente de seu pesadelo e descobre que já é de manhã, recuperando sua vontade de viver apesar das condições difíceis em que se encontra. Misteriosamente, ter esse terrível pesadelo melhora sua condição física, mas infelizmente isso não muda a situação, o que leva Vazu a passar pelo processo de comer qualquer coisa, e vomitando depois, apenas para determinar se uma planta específica é comestível ou não. Depois de um longo tempo, esse estilo de vida se torna norma para o aventureiro enganado, e Vazu começa a se perguntar se ele pode sequer retornar à sociedade humana, dado que esse cara tem vivido dessa maneira por tantos meses. Além disso, Vazu não tem ninguém com quem falar desde sua partida da vila, e seu rosto não é mais o que costumava ser, especialmente porque a higiene pode ser a primeira coisa a ser negligenciada ao lutar em uma montanha cheia de monstros. Dito isso, ele coloca seu líquido corporal vermelho no cartão da guilda para abri-lo e ver se há algumas mudanças em seus atributos. Essa função é, claro, utilizável mesmo se alguém for de nível mais baixo, como o F mais baixo ou mais alto. O S, portanto, Vazu aproveita a chance para descobrir se seus números melhoraram. Infelizmente, sua decepção é imensurável ao ver palavras em vez de números, que basicamente dizem que ele é mais fraco e inútil, e o futuro pode não ser promissor. Pode pausar se quiser ler todos os insultos. Não quero ser muito duro desta vez. Independentemente disso, essa visão estranha faz Vazu se perguntar se seu cartão está quebrado. Então ele verifica o verso para confirmar, apenas para descobrir seu título único de ter bom gosto para comida ruim, seguido de resistência contra condições anormais e a simpatia estonteante da deusa. 5 pontos de interrogação surgem na mente do cara, e ele não consegue se acalmar após descobrir o título chocante, o que faz Vazu gritar a pergunta: o que diabos está acontecendo? Graças a isso, o aventureiro consegue se acalmar e prossegue para ler as informações de suas habilidades em detalhes. A habilidade com espada é literalmente como o nome sugere, mas as outras duas, por outro lado, são únicas, graças a comer muitas coisas estranhas. No entanto, a simpatia da deusa toma a dianteira como a mais estranha, porque é como se a deusa estivesse dizendo a Vazu que ela o apoiará com seus poderes. O aventureiro não consegue parar de se perguntar o que há de errado com seu cartão da guilda e assume que ainda deve estar sonhando, porque é a coisa mais razoável a pensar neste caso. De repente, ele se lembra da bola brilhante da noite passada e conclui que pode ser a deusa e que ela de alguma forma reside em seu cartão da guilda agora. Vazu se convence de que o ser onipotente fez exatamente isso. No entanto, toda essa ponderação faz com que o aventureiro ignore algo preocupante em seu cartão, a porcentagem de que ele é um humano puro, que felizmente ainda é 100%. Vazu tem certeza de que é fraco, mas a deusa responde a esses pensamentos com palavras reconfortantes de que o aventureiro será feliz porque ele tem sua proteção. Chocado por ver o texto ter mudado, Vazu bate no cartão, aterrorizado pela deusa que pode ler sua mente, sem mencionar que ele deve ter cuidado para não pensar em pensamentos impróprios. Agora você sabe o que quero dizer. No entanto, Vazu sabe que a proteção da deusa é algo bom, então ele se vira para a caverna e lembra que seus atributos podem estar em números negativos se as descrições das palavras forem tão duras. Ainda assim, a habilidade de ter gosto por comida ruim é uma bênção disfarçada, pois pode aumentar seus atributos, e Vazu já sabe como seu rosto parece insano, embora vamos ignorar isso. Cheio de motivação, Vazu engole todas as comidas inimagináveis que pode ver e repete o processo de comer e vomitar interminavelmente, sobrevivendo ao efeito anormal de status como envenenamento graças à proteção da deusa. É claro, Vazu não negligencia o treinamento de seu corpo dia após dia até que aproximadamente meio ano se passa, e ele ganha inegavelmente uma aparência melhor e força apesar dessas mudanças. A descrição no cartão da guilda ainda está em palavras, o que torna difícil de entender, mas mostra claramente a melhoria do jovem, exceto pelo mana. Além disso, sua habilidade evolui para glutão e a resistência aumenta tremendamente, mas parece que o apoio da deusa, que se transforma em incentivo da deusa, deixa este aventureiro um pouco inquieto. Deixando isso de lado, o jovem sai da caverna para o seu dia mais esperado, a primeira caçada aos monstros de Vazu. No entanto, ainda é difícil para ele lutar devido à falta de armas, então ele prepara uma armadilha e espera pacientemente pela presa, quer dizer, o monstro, passar. Após segundos de esconder, a presa aparece e Vazu finalmente pode desfrutar de um pouco de carne novamente, mas parece que seu atributo de sorte é 0, porque o que aparece na frente dele é uma lesma. Sim, seu dia está arruinado. Obviamente, esta não é uma
uma suculenta carne da floresta como ele esperava, porque isso é claramente mais uma geleca do que carne. Mas as reclamações de Vazu não duram muito, e ele simplesmente aceita que está tendo uma sobremesa para o jantar. No entanto, ele acaba se empolgando demais, e Vazu só percebe isso ao ver que não é apenas o bambu que está derretendo, mas também o lagarto que está fazendo um passeio na terra. Coitado, só queria tirar férias. Desconhecido para Vazu, a estratégia habitual de um aventureiro ao enfrentar uma lesma é usar uma flecha de fogo ou uma lança longa, basicamente armas de longo alcance, para destruir o núcleo do monstro. Ele vai aprender isso em breve, quando a armadilha de buraco de repente emite fumaça seguida pela lesma disparando bolas de ácido em direção ao aventureiro. Pego de surpresa, desesperado, Vazu procura algo para usar como arma e acaba escolhendo um pedaço de cascalho, não perdendo tempo para contra-atacar ao lançar a pedra no monstro abaixo da armadilha. A lesma é imediatamente esmagada com um único golpe, deixando Vazu perplexo, enquanto questiona se essa situação é realmente verdade. Infelizmente, o aventureiro ainda duvida que tenha ficado tão forte, então ele coleta a lesma espalhada para garantir seu jantar e passa os próximos dias aprendendo como lidar com os monstros na floresta. Dentro da caverna, Vazu cria um monte de pinturas nas paredes sobre as criaturas na floresta e até descobre vários tipos desses monstros. Além disso, Vazu mapeia toda a floresta depois de dar a volta com sucesso nesses últimos dias. Agora, o que resta é explorar a montanha notória cheia de bestas de classe S, porque ao contrário de seu eu lamentável do passado, o Vazu atual está confiante de que pode ser mais forte indo lá, mas, mais importante, finalmente pode desfrutar de uma refeição um pouco decente e viver como um ser humano normal, embora ainda seja preocupante para ele qual será a reação de sua irmã ao vê-lo nesse estado. Vazu está bastante certo de que ela o repreenderá por suas roupas rasgadas, mas ainda oferecerá ajuda para consertá-las, como uma irmã preocupada. Isso faz com que Vazu sinta a falta dela profundamente, tornando este ciscon provavelmente referindo-se a um irmão preocupado com a irmã triste. Portanto, Vazu cria sua nova roupa usando os materiais que obtém ao derrotar monstros. Com isso, ele toma a decisão de se dirigir à montanha na manhã seguinte. O dia tão aguardado chega rapidamente, e vemos a evolução de Vazu desde que derrotou aquela lesma um ano atrás. Também fica claro que faz 1 ano e meio desde que ele partiu de sua cidade, e ele está claramente mais invencível agora, já que os dentes de um monstro não conseguem mais feri-lo. No entanto, o que o preocupa é o fato de que Vazu agora é apenas 88% humano, e não está claro para onde foram os outros 12%. Pode ser porque ele está lutando contra monstros com mais facilidade devido aos efeitos de seu apetite voraz, que agora tem a palavra super para enfatizar a evolução. No entanto, a força recém-descoberta de Vazu, que, de acordo com a deusa, está quase ultrapassando a dela, na verdade tornará mais difícil para ele retornar à sua cidade natal, por motivos completamente diferentes. Por favor, não pense em comer nada estranho por causa disso, ou será o seu movimento intestinal que se tornará invencível. Vazu sobe a montanha e derrota os monstros que encontra, desejando determinar o quão forte ele realmente é, revelando que as bestas já não são um desafio para ele. Eventualmente, o aventureiro alcança a área acima das nuvens e observa o belo nascer do sol saudando-o em suas aventuras. No entanto, uma súbita rajada de vento o interrompe. O que Vazu vê naquele momento é algo chocante, mesmo para o aventureiro aprimorado. À sua frente está um dragão orgulhoso com o nome de Ragnir, esmagando um demônio em sua boca com sua extrema força. Ragnir inicia seu grandioso pouso perto do humano estupefato, que só pode observar chocado enquanto assiste ao dragão evidentemente poderoso. Embora seja um pouco tarde para a reação de Vazu, ele grita que um dragão apareceu. Então, Ragnir cospe o demônio de sua boca para perguntar ao jovem o que um humano está fazendo ali. Ele se pergunta quem trouxe o cara para este lugar que deveria ser inacessível para sua raça. Vazu responde casualmente, dizendo que veio sozinho. No entanto, parece que Ragnir não está aceitando sua explicação breve. Enquanto o dragão fica ocupado ficando bravo, o demônio usa isso como uma oportunidade para escapar de seu alcance, pulando para longe e insultando Ragnir, chamando de lagarto burro. Mesmo Vazu fica surpreso com a reviravolta dos acontecimentos, enquanto o demônio se prepara para contra-atacar, e para finalmente ser silenciado pelas enormes garras de Ragnir. Infelizmente, Vazu não tem tempo algum para se preocupar com suas roupas manchadas, porque o dragão está lhe perguntando o que ele está fazendo ali em seu quintal. No entanto, ele não percebe que uma pequena criatura branca e inofensiva os observa de forma intimidante. Ragnir ordena que a criatura branca vá brincar em outro lugar, o que irrita Vazu em vez de acalmá-lo. Finalmente, ele reclama com o dragão, que tem a audácia de dizer que, apesar de sujar as roupas feitas à mão do aventureiro, ignorando o fato de que o dragão
dragão pensa que este humano é um completo idiota. Ragnir pergunta mais uma vez o que ele está fazendo ali. A resposta de Vazu é simples. Ele está vagando por motivos que interessam ao ser poderoso. Vazu declara seu desejo de encontrar alguém mais forte do que ele, levando Ragnir a desafiá-lo e se apresentar como o Rei Dragão. Não há medo nos olhos de Vazu, que provoca o inimigo, questionando se seu título é auto-atribuído. Ragnir, por sua vez, fica apenas animado e não enfurecido. Ele responde com outra ameaça, afirmando que eles estão em uma montanha notória cheia de bestas de classe S. Vazu enfrenta o temível Rei Dragão com confiança e entusiasmo puros, olhando para o oponente sem um pingo de medo e avançando em direção a Ragnir, iniciando a feroz batalha. Enquanto isso, na capital do reino, no centro do mercado, os espectadores são mais uma vez abençoados com a aparição da irmãzinha de Vazu, Kagan, conversando com um vendedor sobre sua jornada na cidade vizinha e seus planos de ir para a próxima vila. O homem sabe que Kagan está procurando por seu irmão e a encoraja, assegurando que ela logo encontrará Vazu. Kagan mostra um sorriso que certamente fará com que alguns de vocês queiram protegê-la, confiante de que se reunirá em breve com seu irmão, porque aparentemente ele é inútil sem ela. A broa do vendedor revela que Vazu é realmente inútil nesse aspecto e oferece a Kagan um desconto de 50%, o que deixa os outros consumidores com inveja. No entanto, por trás de seu comportamento alegre, o vendedor esconde uma preocupação, e ele pergunta a Kagan se ela encontrou alguma pista. Kagan revela suas descobertas, dizendo que Vazu pode estar em uma cidade distante, pois, além das cidades próximas, é impossível que ele tenha ido para a montanha. A conversa faz o vendedor supor que Vazu encontrou uma namorada em algum lugar, mas tenha cuidado com o sorriso de Kagan, que pode estar escondendo alguns pensamentos amargos. Para a surpresa de todos, a xícara que Kagan está segurando se quebra de repente, preocupando não apenas o vendedor, mas também os outros clientes. No meio da agitação, um vendedor ambulante chamado Shirou se apresenta a Kagan e oferece sua ajuda para encontrar Vazu após ouvir a conversa anterior. Apesar de se sentir grata a todos, Kagan não consegue deixar de se preocupar com o paradeiro de seu irmão mais velho. Ela não tem conhecimento de que Vazu está no meio de uma batalha contra o Rei Dragão, uma espécie de punição divina por fazer a Rosquinha Canela se preocupar. Deixando isso de lado, Vazu se defende do golpe de garra do Rei Dragão, que decide usar todos os seus poderes para disparar um sopro feroz. Isso deixa muitas aberturas para que Vazu contra-ataque, mas ele escolhe enfrentá-lo de frente para descobrir quão forte ele realmente é. A carga não demora muito, e Ragnir imediatamente dispara uma baforada de fogo no aventureiro humano, assando no meio das chamas escaldantes. Vazu consegue se levantar, surpreendendo o Rei Dragão, porque diante dele está o humano ileso que se despediu de suas roupas. Deixo a tarefa de descrever essa cena notória para você, editor. Nada de apelo ao público. Por outro lado, ver Vazu preocupado com suas roupas em vez do ataque anterior deixa Ragnir se perguntando como esse humano pode agir com tanta calma. Claro, isso não é o caso, porque Vazu está longe de estar calmo, embora ele realmente esteja reclamando de suas roupas queimadas. O Rei Dragão o instiga a olhar ao redor, permitindo ao humano ver o solo ao seu redor ficar vermelho e derreter. Sua reação não é o que Ragnir esperava, enfurecendo o orgulhoso Rei Dragão, que decide encerrar essa batalha de uma vez por todas e desferir o golpe final. No entanto, Vazu está ficando cansado de seus discursos e acerta Ragnir com seu punho, segurando suas garras para impedi-lo de ser afastado e esmaga o estômago do Rei Dragão. Tudo isso porque ele está irritado com Ragnir interrompendo seus pensamentos. Como resultado, o Rei Dragão é arremessado contra a parede próxima, com sua consciência desaparecendo, e Vazu está claramente perturbado com esse resultado, pensando que é o efeito de se transformar em 88% humano. Mais tarde, Ragnir acorda, sacudindo a cabeça com confusão, e vê seu oponente ao seu lado, dizendo bom dia mesmo que já seja noite. É claro que esse humano guarda rancor contra o dragão que queimou suas roupas, mas Ragnir quer evitar falar sobre isso a todo custo. Isso leva a perguntar por que ele ainda está vivo, considerando que Vazu é o vencedor do duelo deles. Eventualmente, ele descobre que Vazu não tem a intenção de tirar sua vida, porque o pobre rapaz só quer adquirir roupas novas. Isso faz Ragnir explodir de rir devido à razão tola do humano. Com isso dito, Ragnir convida Vazu a ir para o seu castelo para conseguir a roupa que ele tanto deseja. Vazu parece interessado e, em seguida, monta nas costas do Rei Dragão perto do penhasco da montanha. Ragnir revela seu nome ao jovem, que se apresenta como um humano genuíno. Portanto, os dois partem e Vazu aproveita a vista maravilhosa do voo enquanto conta ao Rei Dragão que não tem dinheiro para pagar pelas roupas que ele oferecerá. Ragnir simplesmente sorri em resposta e garante a Vazu que o único golpe anterior é o pagamento pelas roupas. Pouco tempo depois, eles chegam ao castelo do Rei Dragão
dragão e Ragnir pousa em sua casa, perguntando a opinião do humano sobre a magnificência de sua residência. Vazu concorda que este palácio é mais impressionante e maior do que o castelo em seu reino natal, Skoa. Assim, o rei dragão resmunga com orgulho. Continuando, Vazu precisa desesperadamente vestir roupas, mas é obrigado a esperar no terraço primeiro, pois Ragnir não quer que ele ande por aí dessa forma. E o trabalho do editor vai aumentar, sem mencionar que você pode ficar cansado de ver sensores, ou você fará isso de qualquer maneira. Vazu não pode fazer nada além de esperar por agora, então ele passa o tempo olhando do terraço, até que algo caia do céu e atinja seu rosto. Ao remover isso de sua vista, Vazu descobre que a culpada é uma pequena dragão fêmea branca chamada Mi, que cativa a visão de alguns de vocês, mas eu não sei sobre o aventureiro aqui, que fica confuso. Os dois inclinam a cabeça como se estivessem imitando um ao outro, mas Mi de repente piando enquanto circula em torno da cabeça de Vazu, eventualmente pousando nela e rompendo em lágrimas depois. Suas ações se tornam claras para Vazu quando ele sente a chegada não de apenas um, mas de 4, os bandos na série. Infelizmente, eles não vieram aqui por sua causa, pois esses homens estão ansiosos para punir o humano por estar sem camisa na frente de mim, a quem eles se referem como senhora. Sem ter ideia do que estão falando, Vazu fica irritado, mas logo percebe que o homem borrado está vestido para o Halloween. No entanto, as duas partes se encaram prontas para se envolver em algum conflito, embora Me esteja apenas relaxando no cabelo de Vazu, o que não preocupa a elfa Altaru, que tenta desferir um golpe no humano, apenas para ter sua arma completamente destruída por ele. No entanto, o necromante Nil, que faz sua aparição novamente, e seu companheiro lobisomem Zeal se juntam ao grupo, enquanto o robusto homem-besta está lutando com Vazu. Zeal aproveita a oportunidade para prejudicar o movimento do humano e imediatamente recua quando Nil atinge seu oponente com raios. Para sua decepção, Vazu está absolutamente ileso, apesar da força de seus ataques, levando-os a ficarem um pouco mais sérios. Começando com Ruto, que demonstra a magia de uma elfa alta, seguido por Nil, que recita um canto sombrio e temível. Por outro lado, o lobisomem e o homem-besta estão preparados para mostrar sua extraordinária força física, o que motiva o humano a derrubá-los e vencer o desafio à sua vida. E isso é exatamente o que acontece, e Vazu não fica nem um pouco feliz com os resultados. Ele está mais preocupado do que satisfeito. Depois, ele ouve a voz de uma mulher e se vira para ver uma irritada dragão fêmea que chamaremos de Mel, pedindo a todos que expliquem o que é toda essa confusão. Até Ragnir se sente nervoso com a situação, porque essa dragão fêmea é nada menos do que sua esposa. Vazu também percebe isso, embora ambos não possam fazer nada além de seguir as ordens do último chefe. Quando todos recuperam a consciência, Mel se apresenta como a esposa do rei dragão e mãe de Mi. Ela então olha para Vazu, que finalmente está vestido depois de todo esse tempo, e aponta que é raro sua filha gostar de alguém que não seja eles, o que faz os 4 que estavam hostis recentemente sorrirem com diversão. Em contraste, o pai superprotetor pergunta ao humano se ele não tem intenções inapropriadas em relação à sua filha, especificamente se ele não deseja que ela se torne humana, como alguns de vocês lá fora esperam. Assim, Mel repreende seu marido por se sentir insatisfeito, junto com Mear, que reclama. Isso porque a mãe dragão é a única que acredita na pessoa em quem ela confia plenamente. Felizmente, parece que os 4 também têm seu total apoio. Portanto, Ragnir, que se refere ao humano como um querido amigo, também confia sua filha a ele. Graças a isso, Vazu sente a urgência de proteger o pequeno dragão a todo custo, levando-o a declarar que fará exatamente isso, mesmo que isso coloque sua vida em risco, como os outros otakus aqui fazem. No dia seguinte, Ea observa os dois se divertindo pela janela, juntamente com Nil, que não pode deixar de apontar que Vazu simplesmente não parece forte ou aterrorizante o suficiente para derrotar os 4 deles. O sujeito que está incomodado percebe que eles estão sendo observados e acena amigavelmente para os dois, forçando-os a perceber que ele não é uma pessoa má. Para Zeal, pessoas legais são irritantes, mas aposto que esse lobisomem está apenas sendo Tsueri por diversão. Ainda assim, Vazu continua brincando com sua pequena amiga dragão, rindo de felicidade enquanto se divertem. Até que, de repente, Ragnir aparece por trás do grande muro e ativa seu modo intimidador de pai. Após um tempo, todos têm o jantar e conversam sobre si mesmos. Parece que Vazu está pedindo conselhos sobre mim, que sempre está grudada nele, então Nil lhe dá uma sugestão inesperada. E que tal criar um Erun? Bem, ele vai pensar sobre isso. Os dias pacíficos passam rapidamente, e Vazu decide aceitar a oferta de Mel de levar Mear para o mundo exterior. Ele se despede dos pais dragões. Infelizmente, Vazu recebe uma ameaça de Ragnir, então ele realmente precisa redobrar seus esforços para proteger Mear. Por outro lado, Nil lembra o jovem sobre a conversa da noite
noite anterior e diz para ele ser sincero e ousado para realizar seus sonhos. Aaron Vazu responde com um claro, animado. Portanto, o aventureiro parte em sua jornada com Mear e decide descer a montanha, eventualmente perdendo o rumo. Como um estranho milagre, os Beasmen gato e peixe aparecem à sua frente novamente, como se fosse seu objetivo interminável derrubar o humano. Vazu os soca e os manda voando pelo ar. Mear celebra a vitória com uma pose excessivamente fofa. Eles retornam ao seu problema original de para onde devem ir agora. Felizmente, uma ideia surge na cabeça do aventureiro, fazendo-o pegar o cartão da guilda e conversar com a deusa, implorando a ela para mostrar o caminho. A deusa ouve suas preces e imediatamente determina o próximo caminho de Vazu, desenhando uma cruz e fazendo o galho decidir em que direção os dois devem ir. Como resultado, Vazu recebe instruções para seguir para o leste, onde aparentemente ele ganhará alguma fortuna. No entanto, o jovem está claramente insatisfeito com o método bizarro da deusa. Mesmo assim, Vazu escolhe seguir suas palavras, o que o leva a tropeçar em algumas frutas, e tem um pensamento aleatório sobre ele fazendo 17 anos de idade. Qual é a idade legal? Varia em cada história isekai. Após isso, o adolescente e a princesa dragão encontram um vendedor chamado Shirou, que imediatamente deseja que Vazu não seja um bandido ou algo do tipo. Bem, o aventureiro definitivamente não é um bandido e fica feliz por estar conversando com um humano novamente. Eles conversam sobre a rota única que estão seguindo, sem perceber que Mear está ficando com ciúmes. Vazu considera esse encontro como uma espécie de destino, mas infelizmente não compra nada dos produtos de Shirou porque está sem dinheiro. Como você sabe? Claro, ele planeja comprar algo na próxima vez que se encontrarem, e o vendedor está bem com isso. No entanto, parece que Vazu está tão animado que chama Shirou de amigo da mesma idade. Misteriosamente, Shirou leva um tempo pensando na palavra amigo, mas eventualmente aceita e fica feliz com a situação. Assim, Vazu o convida para uma refeição juntos quando se encontrarem novamente, e os dois seguem caminhos separados depois disso, continuando suas próprias jornadas. Infelizmente, o humor feliz de Vazu acaba quando uma única flecha atinge a adormecida Mear, enfurecendo o aventureiro humano que destrói a arma e grita furiosamente a pergunta sobre quem diabos tem a ousadia de atingir sua preciosa pequena dragão. Movido pela raiva, Vazu corre na direção para descobrir quem é o culpado e dar-lhes uns belos socos com o punho. Infelizmente, ele não sabe que um grupo de bandidos estava mantendo uma elfa chamada Shen como refém, ameaçando seus companheiros para não fazerem movimentos, ou algo pior aconteceria com a amiga. Os três só podem assistir com frustração enquanto o líder dos bandidos se diverte provocando-os, confiante de que essas elfas, Salona e Lula, não podem tocá-los. Para a surpresa de todos, um jovem humano está correndo a toda velocidade na direção das elfas e dos bandidos, irritadamente perguntando a todos se são os responsáveis pela flecha, começando pelo único elfo masculino do grupo, que será chamado de Yuna. Todos se perguntam quem diabos é esse aventureiro que apareceu do nada. Os bandidos, por outro lado, estão interessados em Mear, porque a princesa dragão pode prosperar em seus negócios. O líder dos bandidos planeja lidar com o garoto pessoalmente, mas o punho de Vazu já está bem na frente dos olhos dele, prestes a acertá-lo, até que o jovem para ao perceber que precisa se conter ou outra tragédia pode ocorrer. Infelizmente, tanto para Vazu quanto para o bandido, é tarde demais para evitar o dano, pois o impacto sozinho é mais do que suficiente para esmigalhar o rosto do bandido quente, lançando-o para longe. Vazu só pode pedir desculpas, mas seu pedido de desculpas não é suficiente para ser perdoado. Ambas as partes estão simplesmente perplexas depois de testemunhar a força sobre-humana do garoto. O líder dos bandidos lhe diz para esperar e desesperadamente lembra Vazu de que eles são de uma raça semelhante, e a elfa que ele capturou é uma daquelas que usam sua magia para fazer coisas terríveis aos humanos. Felizmente, Vazu entende o que ele está tentando dizer, mas responde com seu próprio lembrete. Então, quem será vendido a um preço alto? Os bandidos pisaram em uma mina terrestre aí. Depois disso, Vazu derrota todos os vilões, juntamente com Mear, que cospe fogo neles com a boca, o que leva à segurança da elfa. Depois de salvar Shen, Vazu ordena ao grupo que leve a garota para um lugar seguro, sem perceber que essa distração é o que o vilão esperava o tempo todo. No último momento, Salona salva Vazu de um ataque sorrateiro do bandido ativando uma lâmina mágica e derrotando seu inimigo com ela. Ver a figura deslumbrante da elfa de orelhas longas cativa Vazu, pois ele está interessado não apenas na garota, mas principalmente por causa de sua magia. Alegre-se, espectadores, temos uma waifu nesta série. Eventualmente, Salona agradece ao humano por salvar sua companheira, o que faz Shen expressar sua gratidão também, junto com Lula e Yuna sorrindo atrás da garota. O humano responde humildemente e finalmente aprende o nome da garota que acabou de salvar, recebendo um
convite de Salona para ir à sua vila para que possam agradecê-lo devidamente. Não demora muito para eles chegarem à cidade élfica, que é muito legal para Vazu, mas onde estão as escadas? Deixando isso de lado, os dois revelam seus nomes um para o outro, mas parece que a surpresa não acaba para Vazu, já que ele vê os elfos voando em direção às suas casas. Como resultado, o humano informa que é impossível para ele voar, mas isso não é um problema para Salona, porque Yuna está lá para carregar o aventureiro envergonhado. Logo depois, Xena e sua família recebem Vazu e Mear em sua casa, onde ele então revela o motivo de sua jornada de aventuras. Lula e Yuna riem disso, talvez porque a ideia de Aaron é muito ridícula para sua raça, mas a última acredita que a força de U tornará isso possível. Como ele, Salona também fica impressionada com os movimentos do humano, que seus olhos não conseguem seguir, levando Yuna e Xena a perguntar por que ele se tornou tão forte. Sem hesitar, Vazu revela que treinou na montanha, mas as reações dos elfos são compreensíveis. Por que não podem acreditar tão facilmente? Em um lado mais leve, Xena quer ser a noiva de Vazu, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, pois é muito perigoso. Em meio a tudo isso, o aventureiro percebe a presença de alguém, mas decide não pensar muito sobre isso e apenas vai para o rio para se limpar. Vazu fica encantado com a ideia de dar um banho a Mear amanhã, enquanto resume os eventos do dia de fazer novos amigos e conversar com muitas pessoas. Eventualmente, ele mergulha na água enquanto deseja que também possa usar a magia de Salona, embora todos saibamos que isso é apenas um sonho distante. No entanto, por causa disso, Vazu não percebe o elfo encapuzado se escondendo nas árvores, esperando espiar alguém. Depois de um tempo, Vazu se levanta com um olhar renovado em seu rosto, mas acontece que o Peepington aqui é ele, porque o que ele vê a seguir é Salona tomando banho. Desculpe, pessoal, vocês não serão poupados deste espetáculo embaçado desta vez. Enquanto Vazu leva seu tempo processando a informação em sua cabeça, a envergonhada Salona entra em pânico e recita um encantamento, enviando o feitiço direto para o Peepington antes de fugir do humano. Felizmente, seu ataque erra, então o Peepington sobrevive para ver outro dia e possivelmente outro acidente de anime. Mas o aventureiro está ciente de que cometeu um erro grave desta vez. Desconhecido para ele, o verdadeiro Peepington Guna tem um sorriso sinistro enquanto planeja seus planos malignos que vão além do crime de espiar alguém no banho, e o alvo disso é ninguém menos do que Salona. Assim que o próximo dia chega, Vazu pede perdão a Salona por tê-la visto nua na noite anterior, com Lula e Yuna também presentes, enquanto Salona fica envergonhada, e imediatamente perdoa o humano por seu pecado, pedindo desculpas até por disparar magia nele sem motivo. Quando é Vazu quem primeiro entra no banho, observando essa cena, Lula fica divertida ao perceber que é a primeira vez que Salona age dessa maneira, mas essa mesma elfa a quem ela se refere dá uma ordem alta ao humano para esquecer tudo o que viu. Vazu reluta em obedecê-la, e seu rosto diz tudo. Salona o adverte que reportará o incidente ao chefe da vila e deixará que ele decida a punição. Assim, Vazu é forçado a aceitar, e as gêmeas caçam dele por isso. Mas o teatro termina ali, pois Salona revela que o chefe da vila está grato pelo que Vazu fez por eles. Além disso, ela pede a Vazu e Mear que permaneçam em seu lugar, a menos que tenham negócios urgentes em outro lugar, ao que o humano responde com um agradecimento muito apreciativo. Claro, Salona está grata à princesa dragão também e quer contar mais sobre a vila, mas precisa sair agora para falar com o chefe. O tempo passa, e vemos Yuna traindo uma besta na floresta para dar a Lula a oportunidade de atacar, permitindo que ela tire uma flecha direto no monstro e, no final, feri-lo. Assim, Lula tem a chance de dar o golpe final no inimigo, com Vazu sentindo-se muito empolgado em ajudar essas duas guardiãs elfas. Ele faz o seu melhor para se conter, enquanto envia a fera para sua morte com um único golpe, mas o poder é suficiente para fazer o inimigo tremer de dor. Yuna elogia o aventureiro por derrubar o inimigo deles e cooperar eficazmente com eles, a ponto de chamá-lo de companheiro guardião. Aparentemente, esse é o método dos elfos para proteger sua vila, e combatentes como as gêmeas fazem parte do grupo conhecido como guardiões, que cuidam bem dos monstros na região, e talvez os transformem em jantar, considerando que Lula pensa que Salona ficará surpresa com o número de inimigos que derrotaram. No entanto, Yuna duvida disso, porque Salona é a líder poderosa deles e aquela garota já o salvou inúmeras vezes no passado. Ainda assim, o crédito pelo sucesso de hoje vai para Vazu, mas no meio da conversa, o trio ouve de repente o grito preocupado de alguém dizendo o nome de Salona. Após uma investigação mais próxima, eles descobrem que um escorpião gigante apareceu no campo de caça e que a líder dos guardiões é a única que está lidando com a situação. Os outros elfos estão preocupados, então Gun os tranquiliza dizendo que tudo ficará bem. No entanto, os gêmeos ainda não conseguem afastar seus medos,
segredos. Por que Salona está revelada como lutando enquanto protege as pessoas feridas para permitir que escapem? Como resultado, Guna diz que enviará alguns reforços, mas Vazu também está preocupado. E o mesmo vale para as gêmeas, que informam o humano de que o elfo encapuzado na verdade é um mau sujeito, e eles não podem absolutamente confiar em suas palavras. Isso leva os três a se apressarem na direção que ouviram da conversa anterior, onde, na árvore gigante perto da vila, um escorpião enorme enfrenta a líder dos guardiões, e parece estar com a vantagem na batalha, graças a Salona priorizando a segurança de um humano ferido. No entanto, ela também não deixará o monstro chegar à sua vila, então Salona se defende desesperadamente dos ataques do escorpião usando um pequeno punhal, desviando o golpe e encontrando alguma janela para permitir que a pessoa por trás dela escape. Finalmente, Vazu chega com as gêmeas e grita por Salona para chamar sua atenção, perguntando se ela está bem, sem perceber que a pergunta em si coloca a elfa em perigo, já que o escorpião a atinge novamente com o rabo, tirando proveito de sua distração. Mais uma vez, Vazu chama a líder dos guardiões, desta vez em uma situação completamente diferente e claramente pior do que antes, já que Salona cai lentamente inconsciente devido à grave lesão que o monstro infligiu a ela. Enfurecido, Vazu grita sua frustração e soca o notório rabo do escorpião, incapaz de aceitar tudo que ele faz com sua potencial integrante do Aron. Imediatamente depois, ele salta em direção a Salona, que está caindo do céu, e a pega para evitar uma queda grave ou possivelmente um dano mais sério à elfa. Felizmente, Salona acorda, mesmo que entre em pânico ao descobrir que Vazu a está carregando em seus braços. Ela também fica sabendo que o escorpião foi derrotado. Então, tão envergonhada quanto está, pede para que Vazu a coloque no chão. Claro, o jovem se recusa, pois quer carregar a garota ferida até a vila, mas Salona insiste em caminhar sozinha, envergonhada por estar coberta de sujeira. Eles não sabem que o monstro ainda está à espreita nas sombras, então continuam progredindo em seus sentimentos um pelo outro, exceto que Salona realmente se levanta para verificar se a pessoa ferida anteriormente está bem. Infelizmente, é tarde demais para todos eles perceberem que o escorpião gigante está vivo e pronto para devorar o aventureiro humano. Mesmo com sem esperanças, todos os elfos apressam Vazu sobre a ameaça iminente, mas o monstro está um passo à frente e já deu uma mordida em quase metade do corpo de Wu. Os elfos não perdem tempo em tentar derrubar o escorpião gigante, imediatamente se dispersando para distraí-lo e salvar Vazu. Desta vez, Salona é quem grita o nome do humano e ordena ao monstro que o solte, até que sua boca se abre e repentinamente o rosto de Vazu reaparece, usando um sorriso casual como se nada sério tivesse acontecido. Surpresos, os elfos emitem um ruído confuso em uníssono, já que têm dificuldade em acreditar no evento horrível que acabaram de testemunhar. No entanto, o monstro ainda está vivo e ansioso para punir o humano. Vazu olha irritado para o persistente monstro antes de apressar sua viagem para o mundo dos mortos com um único toque de dedo na testa. Neste ponto, os elfos só podem concluir que o humano é muito forte e precisam aceitar essa realidade. Agora que tudo está resolvido, Vazu insta seus companheiros a voltarem. Então eles retornam à Vila Élfica, onde todos os recebem alegremente. Evidentemente, os elfos estão aliviados por estarem todos a salvo, mas enquanto todos têm rostos felizes, Vazu percebe alguém que claramente está frustrado com o rumo dos eventos. Guna. Ele imediatamente percebe que é o mesmo com quem os elfos preocupados estavam conversando anteriormente. No entanto, uma mulher bloqueia sua visão para oferecer comida a Vazu e mear. Sem arrependimentos, esses bolinhos com certeza são apetitosos. À medida que a noite avança, Vazu chama Salona quando ela está sozinha, e oferece-se para acompanhá-la em casa. Parece que o amor está florescendo aqui. Todos devem abaixar suas varinhas de bom e dar um momento a esse cara. Aparentemente, Vazu ainda está preocupado com os ferimentos de Salona, então, felizmente, a elfa permite que ele a acompanhe. No entanto, no caminho, Vazu percebe que a última vez em que estavam sozinhos foi um incidente no banho. Portanto, ele se pergunta se Salona está realmente incomodada com sua presença. Mas as perguntas deste humano serão respondidas mais cedo do que ele espera, quando Salona de repente o insta a parar onde estão por um momento. A elfa então agradece a Vazu por salvar sua vida, mas o jovem acha que não é digno de sua gratidão devido à falha de não permitir que um único ferimento caísse sobre a garota. Em resposta, Salona diz a Vazu que ele é realmente uma pessoa gentil, além de ser forte, porque a força dela, que é a número 1 na vila inteira, não se compara à de Vazu. Esta reviravolta inesperada de eventos deixa o jovem atrapalhado, mas parece que seu coração sofrerá de alegria em seguida. Salona se levanta e expressa seu alívio por Vazu ser mais forte que ela. Um pouco de decepção aparece no rosto do humano, pois ele assume completamente que o desenvolvimento levará a uma declaração de amor, mas parece que teremos
temos que esperar um pouco mais, pois Salona quer dizer a Vazoo que ele pode ficar permanentemente em sua vila. No entanto, o nervosismo impede o progresso romântico. Que pena! Enquanto isso, no campo de caça, Kazuna se aproxima do escorpião e o encara com nojo, irritado porque o monstro foi derrotado. Ele então o absorve com as mãos e fica ainda mais irritado com a aparição inesperada do aventureiro humano. O elfo malvado agarra duas pequenas bolas sinistras e as lança para cima, declarando seu plano de lidar com o caso pessoalmente, juntamente com as feras ferozes que ele convoca, e sua nova transformação em uma espécie de Ghoul de Tóquio. Uma semana se passou desde então, e Vazoo acaba de acordar de seu sono com 100% de motivação para ajudar a proteger a vila. Parece que Lula lhe dá a oportunidade de fazer isso quando entra pela janela em pânico e pede a Vazoo que desça. Como resultado, ele vê os elfos se reunindo na área, com Salona no centro, enfrentando um elfo encapuzado. Acontece que ela está envolvida em um duelo de alto risco, e o chefe da vila atua como testemunha. Imediatamente, Vazoo decide seu quarto e pousa em segurança, graças a Meir, permitindo que ele pergunte às gêmeas sobre a situação, onde ele finalmente descobre que Guna desafiou Salona para um duelo. Além disso, entre os dois, o vencedor se tornará o líder dos guardiões, enquanto o perdedor será forçado a deixar a vila. Descobrir que Guna está com ciúmes de Salona torna a frustração do elfo encapuzado muito clara para Vazoo. No entanto, os participantes do duelo não têm objeções à punição, o que leva o chefe da vila a estabelecer um território inviolável. Ele então lança uma barreira élfica para sinalizar o início do combate sem perder tempo. Guna avança em direção a Salona e tenta atingi-la, apenas para ser bloqueado pela elfa composta, que então o chuta e o manda para longe. Vazoo e as gêmeas, junto com outros elfos, agem como torcedores de Salona, pois a força dela é claramente impressionante, e o apoio está absolutamente a seu favor. No entanto, Guna não está nem um pouco sobrecarregado por tudo isso e, em vez disso, pega um pedaço de pedra enquanto inicia seu diálogo que exala ódio e inveja, culpando Salona por todas as desgraças em sua vida. As próximas palavras responsabilizam o líder guardião pelos eventos seguintes, confundindo Salona e os espectadores do duelo por causa de sua natureza sombria, mas eles absolutamente não têm ideia do que o cara está falando dessa vez, e pode ser o fim quando finalmente entendem. Afinal, Kazuna prossegue com seu plano de vingança ao atirar a pedra em Salona, tratando-a como uma mera distração para ele pegar as bolas amaldiçoadas e ativá-las no momento certo para mostrar a todos o evangelho das trevas que dorme dentro dele. De repente, o entorno de Salona fica negro, e esse feitiço, que definitivamente não é magia élfica, envia calafrios pela espinha dos elfos. Segundos depois, o chão treme enquanto os monstros começam seu ataque, fazendo com que o chefe da aldeia pergunte a Guna o que ele fez especificamente para causar tanta ansiedade nos aldeões. Algo está se aproximando, é tudo que Vazoo consegue dizer, seguido pelo grito de alguém, pois Guna finalmente revela que os monstros que carregam sua vingança já estão a caminho da vila. Assim que ele diz isso, um grupo de bestas gigantescas e ferozes chega ao local, causando pânico na maioria das pessoas ao verem o tamanho imbatível dos arautos de sua ruína. Guna solta a primeira risada enquanto ordena que seus lacaios causem estragos, pois seus números são grandes demais até mesmo para o líder dos guardiões lidar, e ela só pode reclamar, apesar de saber que é inútil. Infelizmente, os gritos dos aldeões servem como uma grande distração para Salona, o que também a torna uma oportunidade perfeita para Guna atacar. Por outro lado, Lula e Yuna instam Vazoo a seguir para um lugar mais alto para sua segurança, e os moradores da cidade fazem o mesmo para se salvar da ameaça dos monstros. Lamentavelmente, nem todos conseguem evacuar a tempo, e isso é o que Guna antecipa, pois ele dá a Salona duas opções: tirar sua vida ou deixar todos os outros perecerem. O motivo do elfo maligno vem à tona, mas ele está apenas se aproveitando da fraqueza de Salona, pois Guna sabe que sua inimiga não pode derrotar um colega elfo com o objetivo de zerar seus pontos de vida. Mas, quando a situação fica crítica, Vazoo chama por Salona com um sorriso e pergunta se ela está bem, pois este aventureiro já cuidou de um número absurdo de monstros. Salona fica perplexa ao ver a situação sem precedentes, mas o mesmo pode ser dito para Guna, que fica enfurecido ao descobrir que um mero humano derrubou a maioria de seus lacaios. Vazoo está descontente por ser abordado pelo elfo encapuzado, então o lembra bruscamente: "Ei, não tenho a intenção de conversar com você", ou algo ao longo dessas linhas. O rosto de Kazuna expressa nojo, pois ele não suporta ouvir Vazoo aplaudindo Salona e a tranquilizando de que ele lidará com todos os monstros do lado de fora da barreira. Graças a isso, Salona pode se concentrar no duelo, mas ela pede ao seu oponente que pare com todas essas atrocidades. No entanto, Guna não consegue parar de apertar o punho de frustração, eventualmente pegando
encontrando mais uma dessas esferas vermelhas, e declarando seu plano B, trazer a queda de Sala. A chuva fica mais intensa e as nuvens escurecem, juntamente com Guna, que coloca a bola em sua boca, transforma-se em sua forma demoníaca e soca a líder guardiã elfa. Devido ao impacto, Salona bate na beirada da barreira, preocupando a todos, incluindo as gêmeas e Vazu, dado que o atual Guna possui uma força insondável que supera em muito todas as suas habilidades. No entanto, Vazu destrói casualmente o território élfico indestrutível com um soco e decide entrar na batalha contra o elfo maligno, enfurecendo Guna demoníaco que ordena ao humano que não interfira. Ele dispara um feixe que Vazu bloqueia facilmente. É claro, o aventureiro se recusa a atender ao pedido e continua a tornar todos os ataques de Guna inúteis, ao mesmo tempo em que lembra ele de sua intenção de tirar Salona deste mundo. Portanto, Guna diz ao humano que isso não tem nada a ver com ele, mas parece que essas palavras enfurecem ainda mais Vazu, que discorda dessa afirmação e chuta o rosto do elfo maligno, declarando que gosta de Salona. A esfera vermelha sai da boca de Guna e cessa de existir, mas a preocupação de Vazu é: que expressão devo fazer quando me vir novamente? Como esperado, Salona cora por causa de sua confissão e diz ao aventureiro envergonhado que ela está feliz que ele a veja assim. Ah, o romance está no ar. Ou talvez não, desta vez, porque Salona segue com um pedido de desculpas, lembrando ao coração partido de Vazu que ela precisa ficar e proteger a vila como sua guardiã. Infelizmente, ela também se opõe a Vazu viver permanentemente ali por sua causa, pois o aventureiro não deve ser confinado em um lugarzinho para impedir Salona de ter um rosto tão sofrido. Vazu força um sorriso na mulher que ama e lhe diz que está partindo imediatamente com a desculpa de "deixe-me ver o mundo lá fora". Ele nem sequer se despede de todos. Vazu sai da vila chorando, fugindo da cidade o mais longe que pode. Um homem a menos. Repito, um homem a menos. Desconhecido por Vazu, seu cartão de guilda ainda está na vila, especificamente nas mãos de Salona, e a deusa lhe contou a história do jovem, desde a traição de sua noiva de infância. Como resultado, Salona se arrepende de rejeitar os sentimentos sinceros de Vazu e até compara esse ato a uma humilhação pública, revelando que ela realmente queria ir com Vazu desde o início. A promessa da garota a seus pais falecidos de proteger a vila impede seu desejo, mas é aí que Yuna e Lula chegam, dizendo a Salona para não se preocupar. As gêmeas asseguram à líder guardiã que não são tão fracas a ponto de precisar ser protegidas o tempo todo e lembram Salona de que ela deve se juntar ao harém de Vazu como alguém que foi salva por aquele humano. Segurando os ombros de Salona, Lula diz que a escolha dela se ela se tornará parte do harém de Vazu, mas pelo menos deve entregar o cartão, pois é algo importante para Vazu, sem mencionar que a deusa está dentro dele. Graças a isso, Salona ganha motivação e declara sua vontade de correr atrás de Vazu e conceder o desejo dos fãs de reacender o romance interrompido. Salona corre apressadamente para casa para fazer as malas e, claro, agradece às gêmeas por seu apoio enquanto correm a toda velocidade, se perguntando que diabos é esse sentimento crescente em seu coração na noite estrelada. Salona contempla seu desejo de conhecer melhor o cara que provavelmente ama enquanto pede desculpas a seus pais por quebrar a promessa. No entanto, ela sabe que eles definitivamente a encorajarão. Assim, com seu equipamento de aventureira, Salona parte em uma jornada para encontrar Vazu. Por outro lado, no lado de Vazu, ele finalmente chega a uma cidade distante, mas parece que há um pouco de problema, já que os guardas não permitem a entrada deste jovem, mesmo que ele implore desesperadamente, contando-lhe sobre seu coração partido, além do desejo de comer algo diferente da carne de monstros. Infelizmente, eles expulsam Vazu de perto do portão largo do território da cidade fortificada de Link, e esse aventureiro tem poucas esperanças de entrar na cidade em breve. Do lado de fora dos portões, o rapaz com o coração partido contempla a rejeição de Salona à sua declaração de amor e conclui que é porque eles não passaram tempo suficiente juntos, tornando seus esforços precipitados demais. Felizmente, Mear está lá para curar o coração triste do rapaz, dando a Vazu a força para tentar novamente com uma estratégia revisada. No entanto, ele ainda precisa recuperar seu cartão de guilda primeiro, sem voltar para a vila, pois isso é muito constrangedor para ele. De repente, ele ouve o grito de uma garota e vê alguém correndo para longe de uma grande besta enquanto protege os pães que aparentemente são para seus hóspedes. Então ela deve trabalhar em uma estalagem ou algo do tipo. Deixando de lado seu trabalho, a garota pede ajuda a qualquer um, e quem responde a seu chamado é Vazu, que esmaga o rosto do grande javali e encerra sua consciência com um único golpe. Agradecida, a garota elogia a força de Vazu e o convida a ficar em sua estalagem como um gesto de gratidão. No entanto, devido ao seu cartão de guilda perdido, o que ele também diz a ela, é impossível para Vazu entrar na cidade fortificada de Link. A garota revela que o cartão de guilda pode
ser reemitido, desde que ele não tenha registros criminais. Vazu precisa pagar 5 moedas de ouro, mas é óbvio que este cara está tão quebrado quanto um flamingo. Infelizmente, para esta trabalhadora, é uma pena, porque ela realmente quer contratar este forte aventureiro como um guarda-costas contra um grupo mal-educado que tem incomodado recentemente. Acontece que eles podem ser piores do que Vazu pensa, então ele aceita o trabalho, e a garota decide persuadir seu pai para algo. Como isso exatamente vai ajudar? Ah, entendi, ele é forte. A jovem se apresenta como Lula, a garota propaganda da estalagem Breeze of Light e futura mestra do lugar. Depois de uma introdução simples de Vazu, o acordo está fechado, e eles seguem em direção aos portões da cidade de Link. Pouco depois, o guarda chamado Orlando permite o passe temporário do aventureiro e o encoraja a fazer o seu melhor para trabalhar para o homem que ele respeitosamente chama de Reagan. Vazu não tem ideia de quem seja, então Lula revela orgulhosamente que ele é seu pai, um grande hospedeiro e cozinheiro. Com isso dito, Vazu obterá seu novo cartão de guilda quando o trabalho estiver concluído, mas ele não faz ideia do que fazer especificamente, fazendo com que Lula lhe informe que as tarefas provavelmente serão semelhantes às missões de aventureiros, como derrotar monstros ou fazer recados. Ainda assim, Vazu é de classificação F, então ele precisa subir de nível para receber missões mais merecedoras, obter recompensas mais altas e permanecer mais tempo na estalagem, que é o motivo original de Lula para aumentar as vendas. Depois, sua mãe, Kayla, dá as boas-vindas a Lula e ao hóspede que ela trouxe e descobre que o jovem é na verdade o salvador de sua filha. Então Kayla oferece a ele jantar e um quarto para ficar, garantindo que eles estão todos livres. Como forma de agradecimento por salvar a vida de Lula, à mesa, Vazu e Mear desfrutam de sua comida enquanto o primeiro se diverte com algumas outras coisas, como observar as mulheres na taverna, e imaginando seu sonho de construir um harém, sendo mimado por várias garotas diferentes que o adoram, incluindo Salona, que aparentemente quer ser parceira deste jovem. O gosto celestial da sopa o acorda de seus sonhos, mas o que o choca depois é o grupo de aventureiros na outra mesa, que chama a comida de nojenta, de baixa classe e com gosto de cavalo. Como você sabe o que? Por que eles estão sequer aqui? De qualquer forma, suas ações fazem Vazu perceber que eles são o grupo de aventureiros sobre o qual Lula estava falando. Ele se levanta para dar uma lição a eles, mas a garota propaganda o supera inicialmente porque não pode aceitar que esses caras estejam insultando a comida do pai dela. No entanto, o homem que parece ser apenas um membro do grupo continua a zombaria, discordando do comentário de Lula de que as refeições de seu pai são as melhores do mundo, jogando a sopa no chão bem na frente dos olhos sem vida de Lula, transbordando de arrogância. O membro provoca todos os aventureiros na taverna, sabendo que eles não vão desafiá-los, pois eles são um infame grupo de categoria conhecido como Black Blaze. Tremendo de raiva, Lula não se importa e os ordena que peçam desculpas a seu pai, mas o líder responde com violência ao tentar tocar o rosto da jovem. Vazu imediatamente puxa Lula para longe de seu alcance, e o homem arrogante obviamente não gosta disso. No entanto, ele explode em risadas ao descobrir que o cara na frente dele é um novato de categoria F. Um membro forte do Black Blaze oferece-se para ensinar uma lição ao iludido Vazu, mas sua pequena faca de cozinha se parte imediatamente após o contato com Vazu. Inevitavelmente, os três ficam tão absolutamente perplexos com o desenrolar dos acontecimentos que perguntam ao novato apelidado de Shatter que habilidade ele está usando. Como em um filme de terror, Vazu já está atrás das costas do homem e o joga para fora pela janela para continuar a conversa lá fora. Ele também dá vez aos outros dois, de modo que o trio colide entre si, e Vazu segue do lado de fora da estalagem, onde outros clientes se reúnem para assistir à luta na rua. No entanto, os membros parecidos com os Black Blaze juram humilhar Vazu com seu poderoso feitiço mágico que incinera o aventureiro de categoria F. Preocupada, Lula grita o nome de Vazu, enquanto Mear continua comendo sua comida, porque para surpresa de todos, exceto os dragões, Vazu está completamente ileso, apesar do indiscutivelmente imenso poder de fogo do aventureiro de categoria A. Como resultado, os três atacam ao mesmo tempo, acertando Vazu com seus próprios ataques físicos, virando o jogo a seu favor em seus sonhos. Na realidade, Vazu responde com um único soco, mais do que suficiente para deixá-los apenas parcialmente conscientes, o que faz com que um deles esbarre em Lula e Meir, fazendo o pão da princesa dos dragões voar em direção à fonte de água. Meir fica irritada devido ao incidente grave envolvendo sua comida e rosna furiosamente para os culpados, especialmente os membros do Black Blaze, determinada a trazer sua punição. Eventualmente, a água da fonte destrói completamente a refeição de Meir, e rixas relacionadas à comida são algo que você deve levar a sério. Isso leva a princesa dos dragões a disparar uma baforada de fogo para reduzir
seus inimigos a cinzas. Rapidamente, vazou para Meir antes que toda a área seja incendiada, mas já é satisfatório que o Black Blaze tenha se transformado em carvão escuro. A multidão aplaude e elogia o domador de dragões, mas parece que Mear está recebendo todo o crédito por essa vitória, uma vez que o foco foi roubado pela princesa dos dragões. Agora que a situação está resolvida, Lula agradece a Vazoo por ensinar uma lição merecida ao Black Blaze. Claro, Vazoo concorda que as refeições preparadas pelo pai da garota são indiscutivelmente deliciosas. Por outro lado, Kayla espera que isso sirva como um aviso para que o Black Blaze pare com sua arrogância, mas é improvável que esses aventureiros queimados possam ouvir. Desconhecido para eles, alguém está escondido nas proximidades, observando Vazoo. Essa pessoa é uma jovem a quem chamaremos de Tata, e ela se pergunta se o aventureiro forte emprestará seu poder a ela. Na manhã seguinte, Lula acorda Vazoo em seu quarto com um rosto claramente revigorado, pois aparentemente ela teve uma boa noite de sono devido ao que aconteceu com os aventureiros arrogantes que estavam causando problemas na estalagem. Acontece que a garota propaganda fica empolgada apenas imaginando a figura galante e a existência heróica, e está ansiosa para ver as próximas realizações do herói, que ela chama de e definitivamente não de seu domador. Vazoo, o pobre rapaz, não consegue conter as lágrimas, pois guarda ressentimento por não receber o reconhecimento que merece. No entanto, fica claro que Lula aprecia o que ele fez. Ela começa a falar sobre o heróico domador de dragões que fica na estalagem Breeze of Light. Basicamente, ela está usando Vazoo como seu garoto propaganda. Deixando isso de lado, o aventureiro precisa encontrar o mestre da guilda hoje, mesmo que seja o pai de Lula quem deveria dar a ele a missão. Ela omite deliberadamente alguns detalhes, e parece que Lula não pode acompanhá-lo desta vez devido a alguns afazeres com pão. Isso permite que sua substituta apareça, e a recepcionista da guilda dos aventureiros, Emma, se apresenta a Vazoo, que fica instantaneamente cativado pela beleza da mulher. Aparentemente, isso é um convite direto do mestre da guilda, então a recepcionista está aqui para ajudar Vazoo a trocar de roupa. Desesperadamente, Vazoo luta contra o impulso de olhar para coisas perigosas, e recusa a assistência de Emma ao mesmo tempo, porque esta recepcionista profissional está exagerando um pouco quando saem. No entanto, Vazoo descobre que Emma não pode se tornar membro do seu harém porque ela está empolgada em contar sobre seu marido, que aparentemente ficou empolgado ao assistir à respiração de fogo de Meara ontem e está dizendo palavras legais para sua esposa. Bem, você não pode esperar que esse cara desolado aproveite uma conversa de amor da recepcionista, mas felizmente isso finalmente termina quando eles chegam à guilda dos aventureiros da cidade de Linux. O primeiro andar do prédio está cheio de pessoas de diferentes raças, incluindo demi-humanos, entre outros, mas ainda assim não se pode encontrar uma garota Nekomimi de rosto humano. Bem, melhor sorte da próxima vez. Por outro lado, Vazoo está fazendo seu melhor para não olhar para os quadris da recepcionista, que está soltando respirações rápidas. Felizmente, eles chegam ao terceiro andar, onde fica o escritório do mestre da guilda. Então Vazoo entra e vê a sombra do homem que estava esperando por ele o tempo todo. Enquanto a saudação cheia de suspense acontece, o mestre da guilda, que também é o dono de Breeze of Light em Reagan, se apresenta ao aventureiro de classificação F. Obviamente, Vazoo fica chocado ao ouvir seu nome, porque isso também significa que o homem aqui é o pai de Lula, e falta uma eternidade para que Vazoo possa aceitar isso. Quando Emily sai da sala, Reagan agradece ao jovem por salvar sua família do ataque do Black Blaze ontem, mas Vazoo responde com a pergunta de $1 milhão. Ele é realmente o pai de Lula? Claro, Reagan diz que sim, revelando que Kayla é sua esposa, o que faz com que Vazoo perca o controle e chame o mestre da guilda de nomes como Bali e Velho Bode, expressando suas suspeitas de que Lula não é filha biológica de Reagan, mas sim uma criança do casamento anterior de Kayla. Para sua decepção, Lula é a verdadeira filha de Reagan, e Kayla realmente está apaixonada por ele. Portanto, Vazoo só pode chorar, e todas as ações das garotas do pôster finalmente fazem sentido, dado que seu pai é o mestre da guilda. Como golpe final, Vazoo percebe que Reagan é o dono da estalagem, então ele o perdoa por sua deliciosa culinária e pede para ele dar logo a missão. Antes disso, Reagan informa Vazoo de que ninguém está assumindo missões de alto nível agora devido à hospitalização do Black Blaze, e mesmo que ele não esteja culpando o garoto por isso, este aventureiro de classificação F é o único em quem se pode confiar para essa missão, especialmente porque ele é um domador de dragões. Portanto, Reagan informa Vazoo sobre o avistamento de um dragão em uma colina próxima há 2 semanas e pede a ele que obtenha todas as informações possíveis sobre a entidade, bem como a subjugue, se possível. Vazoo aceita o trabalho quase imediatamente, apesar dos perigos, e parece ser a escolha certa, já que a recompensa é de incríveis 30 moedas de ouro.
ouro, deixando Vazoo com muito dinheiro restante como troco após o pagamento do cartão da guilda. Bem, o cara está confiante de que pode derrotar um dragão com um único soco. Então, Reiga oferece conselhos para a preparação da missão, mas Vazoo pede apenas um mapa e nada mais, dizendo que qualquer outra coisa é um fardo. Depois de descobrir que pode conseguir um com Emma, Vazoo chama Reiga de Senhor Careca e corre apressado por sua vida, deixando o mestre da guilda preocupado até que ele lembre de sua filha, confiando na força do aventureiro de classificação F. Depois, Vazoo garante seu suprimento de comida e água até que algumas pessoas da cidade o vejam e foquem sua atenção e elogios em Mi, que se torna bastante famosa na cidade. Eventualmente, Vazoo retorna à estalagem e conta a Kayla sobre a descoberta da identidade do pai de Lula. Tarde demais, apenas para receber risadas, água e sanduíches. Então ele parte carregando os pensamentos de que Caleb já foi levado, quando uma garota de repente esbarra nele. Seguindo isso, estão as vozes de bandidos à procura da mulher que eles chamam de Tata, levando Vazoo a oferecer ajuda a essa estranha que ele assume estar sendo perseguida por perseguidores malignos. Eles se escondem num beco enquanto acompanham os movimentos dos homens, que eventualmente desistem porque estão certos de que Tata retornará a uma mansão específica. Vazoo sente a má vibração emitida pelos perseguidores, mas agora tudo está seguro. Então ele se apresenta à mulher, que o reconhece como o aventureiro que derrotou o Black Blaze ontem. Sim, Mear está se tornando popular, mas, ao contrário de outros cidadãos, a mulher com o manto se concentra em Vazoo especificamente, em seu nome, que soa adorável para Tata, quando ela revela seu rosto e nome ao aventureiro, cativando completamente Vazoo, que a observa com admiração. Tata oferece-se para recompensar o rapaz por tê-la salvado, mas infelizmente Vazoo precisa ir em sua missão, então isso terá que ser adiado até que ele retorne. No entanto, o jovem que deseja um harém simplesmente deseja que Tata lhe conte mais sobre si mesma. Além disso, Vazoo lembra Tata de ter cuidado com os perseguidores malignos, mostrando gentileza à mulher que acabou de conhecer, porque o aventureiro de classificação F não pode deixar sozinho uma garota que tem uma expressão triste no rosto. Após a frase digna de um protagonista, Vazoo se dirige à colina próxima para a missão e acena adeus para Tata, esperando que possam se encontrar novamente. Depois, Vazoo chega aos portões onde o bom e velho Orlando está de guarda, mas parece que Vazoo precisa de alguns segundos para se lembrar de quem diabos ele é. De qualquer forma, Orlando descobre que Vazoo está em uma missão para matar dragões com um equipamento tão leve, então ele o aconselha a formar um grupo forte primeiro e trazer uma arma confiável. No entanto, o aventureiro foge, então Orlando só pode esperar que tudo corra bem. Não muito depois, Vazoo chega à área, mas descobre que o local específico no mapa ainda está um pouco longe de onde eles estão atualmente. Portanto, ele precisa se apressar em direção à colina em particular. No entanto, parece que Mear quer mostrar algo a ele primeiro, fazendo o almoço deles desaparecer e depois reanimá-lo novamente, como um truque de mágica. Maravilhado com a habilidade da Princesa Dragão, que ele descobre tarde demais, Vazoo abraça Mai enquanto chora e diz que ela pode ser sua futura noiva. No final, a Princesa Dragão fica encantada com essas palavras, então ela voa nos campos abertos ao lado do humano correndo enquanto saúda a vista fantástica do pôr do sol neste vasto mundo. Vazoo se pergunta onde pode encontrar aquele amigo que ficará com ele para sempre. Bem, ele tem alguém como Ragnir e Mear, não é? Pouco depois, os dois chegam ao destino deles, mas não veem nenhum dragão em lugar nenhum, exceto Mear, é claro. De repente, Vazoo avista uma caverna e chama o dragão para verificar se ele ou ela está lá, apenas para receber um olhar familiar escondido nas sombras. Reconhecendo Vazoo, a besta pergunta se ele está aqui a pedido de seu marido. Afinal, a fera que conhece esses dois é a esposa enfurecida de Ragnir, que misteriosamente se recusa a voltar para seu marido, mesmo que ninguém aqui tenha pedido a ela. Vazoo fica bastante chocado ao ver Mel, que está de mau humor aqui, e se pergunta qual é o pecado desta vez do Rei Dragão. Até Vazoo está ficando confuso sobre por que a Rainha Dragão está agindo assim. Ele tenta acalmá-la mencionando Mear, mas isso não parece ser eficaz, levando Vazoo a suspeitar que é Ragnir quem o enviou aqui. Ele assume que os dois estão tendo uma briga, mas Mel não trata a situação como uma simples discussão de casal e revela seu plano de deixar Ragnir para sempre viver aqui em sua cidade natal. Graças a isso, Vazoo descobre que a colina é a cidade natal da Rainha Dragão e finalmente conta a ela o propósito de sua vinda, que é investigar um avistamento de dragão. Portanto, Vazoo planeja relatar a Reigan que a criatura não é uma besta alada violenta, mas sim a amável Mel. Ao ouvir essas palavras, Mel se acalma, então Vazoo corajosamente pergunta por que ela está aqui, quando o castelo na montanha deveria ser seu lar. Mel se sente feliz por Vazoo estar disposto a ouvir suas preocupações, mas chora ao lembrar dos eventos e revela que Ragnir a traiu
com um dragão vermelho mais jovem. Furioso, Vazu se pergunta por que o Rei Dragão fez isso quando já tem uma bela esposa e filha. E esse cara até apostou seu dinheiro inexistente que Mel é uma verdadeira beleza quando se transforma em humana. Deixando de lado o desejo de todos, Vazu pergunta a Mel se é possível que ela se reconcilie com Ragnir por causa de Mear, e parece que não é impossível quando o Rei Dragão pede desculpas. Então, Vazu descobre que Mel não tem provas definitivas de que seu marido a traiu, porque ela não o questiona sobre isso e apenas testemunha uma cena do Rei Dragão se aproximando de outra fêmea dragão com um polegar para cima. Vazu jura trazer Ragnir aqui para que possam discutir o problema adequadamente, e oferece ser testemunha da discussão deles. Em resposta, Mel age como se fosse forçada a aceitar a sugestão, embora esteja óbvio como a luz do dia que esta rainha dragão está empolgada. Antes de seguir para o castelo, Vazu deixa Mear com sua mãe porque a montanha é bastante distante. O aventureiro então corre sozinho em direção ao destino. Sua bondade nunca deixa de se manifestar, e Mel nota isso, é claro, desejando que Ragnir aprenda um pouco com o jovem. Após uma jornada não muito longa, Vazu chega ao castelo e grita o nome do Rei Dragão para descobrir onde ele está. Para sua surpresa, Ragnir está em uma posição que mostra sua vergonha e desânimo. Ele fica muito surpreso ao ver que Mear não está com Vazu, então Vazu informa de que ela está com Mel, que está em sua casa porque o Rei Dragão a traiu. No entanto, Ragnir não acredita que tenha feito tal coisa e exige que Vazu lhe diga onde está sua esposa, sem ter qualquer plano de se desculpar com Mel. Ele simplesmente quer que ela volte, e é isso. Vazu repreende seu plano sem esperança e pede toda a história das empreitadas pecaminosas de Ragnir. Acontece que uma fêmea dragão chamada Karel, que o rei admite ser atraente, o convidou para várias refeições e está claramente fazendo avanços no Rei Dragão, que não a está rejeitando. Assim, Mel os pega em flagrante e você pode imaginar o que acontece a seguir. Enquanto Vazu fica enfurecido com a tolice do Rei Dragão, Ragnir não entende por que deveria se desculpar com Mel. Vazu coloca seu título de lado e imagina uma situação fictícia em que a rainha dragão está ficando íntima com um jovem dragão, mas Ragnir solta uma baforada de fogo antes que ele possa terminar. Ainda assim, Vazu continua a situação hipotética, onde Ragnir sai após testemunhar um incidente e Mel simplesmente ordena que ele volte, sem um pedido de desculpas. Ele então pede a Ragnir que seja honesto sobre como ele se sentirá quando isso acontecer, e o Rei Dragão percebe finalmente que não vai gostar disso e fica ainda mais teimoso, que é exatamente o que esse pai-marido planeja fazer. Finalmente, Ragnir entende a situação, então Vazu lhe assegura que seu pecado será perdoado, desde que ele se desculpe de coração com Mel, prometa não aceitar os avanços de Karel e cuide bem de sua esposa. Por ora, Vazu precisa descansar, especialmente porque correu o dia todo. Assim que a manhã chega, Vazu carrega o Rei Dragão com suas duas mãos e planeja fazer a entrega mais rápida do mundo na história. Apesar da óbvia confusão e falta de consentimento do Rei Dragão, Vazu ignora suas palavras e joga Ragnir da montanha direto para a colina onde Mel está esperando. Dessa forma, o Rei Dragão chegará ao destino antes de Vazu, mas o aventureiro lembra que precisa testemunhar a conversa deles, como prometeu a Mel. Ele então corre apressadamente em direção à caverna distante na colina. Ao entrar, imediatamente pergunta aos dois se eles se reconciliaram, apenas para ver Ragnir baixando a cabeça, não para uma, mas duas dragões brancos. No momento em que Vazu pensa que a estranha ao lado de Mel é Karel, ele a ouve chamando a filha da rainha dragão e se lembra de Mel mencionando que ela contata a mãe dela. Eventualmente, Vazu se junta à conversa, como se dissesse que está ali agora. Então Mear se apressa em direção a ele com um abraço instantâneo, roubando a atenção da sogra de Ragnir, que o encara como se estivesse medindo sua força. No final, ela não consegue medir os limites do poder do aventureiro, mas isso é suficiente para convencê-la de que confiar em Mear a ele é a escolha correta. Além disso, Mel planeja casar os dois quando sua filha atingir a idade certa. É claro, o pai não concorda com a ideia, mas parece que a sogra tem a melhor autoridade aqui. Após todas essas revelações, a velha rainha dragão se apresenta como a antiga rainha dragão Mel, o que explica por que Ragnir está sendo tão respeitoso aqui. Em resposta, Vazu ajuda o Rei Dragão a explicar o incidente de traição, mas parece que ele pisou em uma mina terrestre e reacendeu a raiva de ambas. No entanto, Mel já sabe sobre o mal-entendido, e ela se sente insatisfeita porque, em vez de se desculpar por conta própria, as palavras de Ragnir estão cheias de Vazu. Através de mim aqui, Vazu me disse para dizer isso e aquilo. Finalmente, Vazu não aguenta mais e súplica para que eles façam as pazes logo. Ele pede permissão para falar com Ragnir a sós em uma conversa particular. Vazu descobre que o orgulho de Ragnir está em frangalhos após pedir desculpas, mas a segunda fase vem a seguir, quando Vazu aconselha o Rei Dragão a seguir todos os caprichos de sua esposa. Claro,
claro, o jovem não tem experiência em fazer isso, porque ele não tem realmente uma amante, e este conselho aparentemente é o ditado favorito de seu pai. Mesmo assim, Vazu pergunta se existem restaurantes de alta classe para dragões, dado que o próximo plano é fazer com que Ragnir trate sua esposa com comida deliciosa. Infelizmente, esses estabelecimentos não existem para dragões, mas surpreendentemente isso não é um problema para Ragnir. Ele volta para Mel, que está ajoelhada, e pede desculpas a sério às duas por todos os problemas e promete não aceitar mais contatos com Karel, apresentando-a a outros dragões machos. Além disso, ele jura aprofundar seu relacionamento com Mel e cuidar melhor dela, convidando as duas para a cidade humana de Link como um gesto de desculpas. Felizmente, seu desejo de dar a elas tempo para descansar seus corpos enquanto apreciam a paisagem e a comida naquela cidade específica convence Mel de que seu marido se tornou atencioso. Começando com a rainha dragão atual, a antiga também aceita o convite, mas ela não poupará Ragnir de um lembrete para não esquecer o remorso que sente por este incidente. Não é preciso dizer que o título de MVP vai para Vazu, embora o cara ainda esteja preocupado com mais uma coisa: como eles entrarão na cidade com seus tamanhos enormes. Mel deixa claro que eles não são dragões comuns e que mudar de forma é basicamente um passeio no parque. Com isso dito, os três dragões recitam um cântico em uníssono, fazendo com que algumas luzes de censura envolvam seus corpos, e eles eventualmente se transformam em suas formas humanas elegantes e deslumbrantes, que parecem ter saído direto de um romance. Basta contemplar sua beleza por alguns segundos, e Vazu já está fazendo isso. No entanto, parece que o choque e não a admiração o está dominando. Deixando isso de lado, Mega insta Vazu a liderar o caminho em direção à cidade fortaleza de Link, mas ele verifica mais uma coisa primeiro: por que ela não está se transformando? Alguns de vocês podem estar esperando ver sua forma humana, mas não é o caso desta vez. Enquanto isso, Salona ainda está em busca de Vazu para devolver seu cartão de guilda, embora já tenham se passado 10 dias desde que ela deixou a vila. Infelizmente, Salona ainda não tem pistas sobre onde Vazu está no momento, então ela percebe a possibilidade de que ele tenha embarcado em um navio para algum lugar distante. Claro que isso é descartado imediatamente, porque Salona tem o cartão de guilda dele, o que a deixa com mais um lugar possível para ir: a cidade de Link. A dama elfa não consegue deixar de pensar nos futuros dias felizes de viajar com o humano e no tempo íntimo que certamente compartilharão quando a noite chegar. No entanto, Salona apaga imediatamente esses pensamentos de sua mente devido ao constrangimento excessivo. No entanto, a elfa percebe que Vazu pode já ter formado seu harém, o que a preocupa, fazendo-a questionar se realmente tem o direito de se juntar a Vazu quando foi ela quem o rejeitou no início. Quando o arrependimento esmaga Salona, ela ouve a conversa de alguém sobre o pão e porque a garota, que se revela ser Lula, os pede todas as manhãs. Apesar da distância até sua casa, que foi aprovada por seu pai, Reigan, aparentemente gosta deles. Lula deixa a loja com um sorriso, passa por Salona e ouve o ronco de seu estômago. A dama elfa está inegavelmente constrangida, mas, felizmente, Lula lida com a situação ao oferecer um pedaço de pão a Salona, que está em dúvida porque sabe que esses alimentos devem ser entregues com óleos puros e inalterados. Lula confessa seu pecado de beliscar secretamente um ou dois desses pães todos os dias. Ela também recusa o pagamento da elfa e, como de costume, a convida a ficar em sua pousada, elogiando que tem o melhor alojamento e comida na cidade de Link. Depois, elas se apresentam uma à outra, permitindo que Lula confirme que Salona é uma verdadeira elfa, o que a deixa animada porque é raro ver alguém de sua raça. Com isso dito, Salona revela o motivo de ter deixado sua vila e seu plano de ir a Link para encontrar o homem que está procurando. A pedido de Lula, Salona fala sobre as características da pessoa, dizendo que ele é reservado e amável, é forte, entre outras coisas, mas depois fica corada ao revelar que ele também é um cara bonitinho. Ela já solta essas palavras antes de saber que Lula quer saber a aparência física para ajudá-la a encontrá-lo. A elfa da principal entra em pânico ao revelar todas as pistas externas que consegue pensar, especialmente a coisa sobre o pequeno dragão descansando na cabeça do cara. Graças a isso, Lula assume que o lindo monstrinho sou eu é que a pessoa em questão não é ninguém menos do que Vazu. Sem dúvida, a Poltergirl acerta em cheio. Então, ela informa a elfa sobre a situação de Vazu e o que ele está fazendo atualmente, o que faz os joelhos de Salona enfraquecerem de alívio e empolgação por finalmente poder encontrar Vazu novamente. Portanto, Lula instiga Salona a se apressar e pergunta a ela por curiosidade se ela usa uma habilidade de viagem rápida para chegar até aqui, mas então descobre que Salona simplesmente anda. Você com certeza ama Vazu, não é mesmo? A vergonha de Salona sai de controle depois de ouvir palavras muito semelhantes de Lula, então ela diz a Poltergirl que seu coração ainda não está pronto para se juntar àquele cara. Além disso, Salona
Salona assume que Vazu já encontrou um novo parceiro, então Lula informa que ele está viajando sozinho com Meari e mais ninguém. A reação de Salona vale 10, com certeza. A elfada principal não pode deixar de sentir ansiedade se Vazu realmente a aceitará novamente. Na chance feliz de que ele o faça, eles vão de mãos dadas em aventuras apenas os dois. Seu coração bate rapidamente só de pensar nisso, sem sinais de parar tão cedo, porque essa donzela apaixonada está sobrecarregada de felicidade. À medida que se aproximam cada vez mais da cidade fortificada, Lula vê a sombra de alguém não muito longe deles e avista Vazu entre os quatro que se aproximam dos portões de Link. Como era de se esperar, as bochechas de Salona ficam mais vermelhas enquanto ela se contorce de nervosismo, mas o que ela descobre depois será um grande choque. Caminhando lado a lado com Vazu, estão 3 reais que são todos lindos e fortes, parecendo perfeitamente adequados para serem companheiros de Vazu. Isso é exatamente o que Salona assume, embora ela veja isso como uma questão de fato, porque a força e a personalidade de Vazu merecem novos amigos. Não há nada de estranho nisso, e Salona sabe disso, mas ela recusa o encorajamento de Lula para se apressar até o cara que ela procurou o tempo todo, lembrando a si mesma de que seu único motivo é devolver o cartão da guilda. Salona passa a tarefa para Lula e imediatamente parte, ignorando os chamados da confusa Poltergirl, enquanto corre para longe da área. Depois de correr por um bom tempo, Salona para ao chegar a uma grande árvore, ofegante, arrependendo-se de suas ações e se perguntando por que é impossível para sua atual pessoa chamá-lo de forma despreocupada, pedir desculpas e pedir para se juntar às aventuras dele. Infelizmente, é tudo tarde demais agora, já que Salona se enterra em arrependimentos, frustração e solidão enquanto pensa em Vazu embaixo da árvore gigante. A elfa desaba em lágrimas, incapaz de suportar a dor lancinante em seu peito, enquanto tenta ao máximo conter as lágrimas que transbordam, finalmente percebendo que se apaixonou por Vazu. Como eu pensei, Tazan é a melhor elfa na guilda de aventureiros. No entanto, Regan está tendo o dilema de sua vida, pois não consegue acreditar que Vazu diz que essas 3 pessoas aqui com ele são a família do Rei Dragão. Não tendo outra escolha, Mear instrui seu genro a desfazer a transformação, o que resulta em um tremor súbito no prédio. Além disso, Regan finalmente acredita na história de Vazu, embora de maneira difícil, e implora Ragnir para se transformar novamente em humano, pois este local é praticamente aterrorizante para ele. Com isso, Vazu completa com sucesso a missão, então as recompensas certamente virão em seu caminho. Mas antes disso, ele pergunta aos Imas por alguns bons restaurantes na cidade. No final, é decidido que Regan os guiará pessoalmente no dia seguinte. Portanto, Vazu sussurra um pouco de motivação para Ragnir antes de convidá-los para ficar na pousada Brisa da Luz. No entanto, o que acontece a seguir é a notícia inesperada de Lula sobre seu encontro com Salona. Vazu imediatamente recebe o cartão da guilda da Poltergirl, apagando toda a alegria que ele tinha antes, à medida que ele fica sabendo que Salona veio aqui, mas não está mais perto da cidade. No dia seguinte, as fêmeas dos dragões estão se divertindo passeando pela cidade com Kayla, e, com Emma como sua guia, fazem passeios e compras de sapatos que infelizmente não podem usar em seu tamanho original. Com a recomendação de Kayla, eles seguem para um estande de tiro, onde Mear demonstra sua maestria acertando todos os alvos de brinquedo. Em seguida, Mel tenta atirar com os olhos fechados, mas falha e fica triste no final, o que faz o amável dono da loja lhe dar um prêmio de consolação para diminuir a tristeza que ela guarda. Enquanto o passeio continua, eles passam por um grande prédio quando Emma sussurra para Kayla que revelar sua verdadeira identidade, especialmente para Mel, não é uma boa ideia. Portanto, Kayla os incentiva a continuar, apresentando o edifício como uma simples casa, quando na realidade é a casa de gatos mais prestigiosa de toda a cidade. Enquanto isso, ao lado dos homens, Ragnir está no restaurante, pedindo todos os pratos sofisticados que ele acredita que Mel e Mear vão gostar, a ponto de Regan achar que o Rei dos Dragões está exagerando um pouco. Ainda assim, Vazu deixa a escolha do traje a cargo do mestre da guilda porque ele precisa ir a algum lugar, mas ao ver Ragnir chorar devido à sua ausência, força o aventureiro a ficar um pouco mais para assegurar ao Rei Dragão que tudo ficará bem. Em outra nota, Regan diz a Vazu que o ajudará a re-registrar seu cartão da guilda amanhã, permitindo que o aventureiro parta, embora se lembre de seus pensamentos amargos sobre por que Salona não o encontrou apesar de ter vindo aqui. Vazu não percebe que esqueceu alguém o tempo todo, e essa é a deusa que o rotulou de cruel. Em resposta, ele pergunta por que Salona partiu mais cedo, mas isso é a última coisa que a deusa que busca atenção quer ouvir agora. Independentemente disso, ela pergunta se Vazu fez novos camaradas e eventualmente descobre que ele é apenas o guia da família dos dragões. Então Salona simplesmente interpreta mal a situação. Além disso, parece que a deusa está sentindo alguém ou algo sombrio na cidade de
Aylin. Enquanto isso, Ragnir observa seus esforços prosperarem no restaurante, enquanto Mel e Meara aproveitam as refeições que ele escolheu para elas. Além disso, eles pedem segundos, e Emma não quer mais imaginar a conta. Felizmente, tudo isso leva Mel a perdoar seu marido e a decidir esquecer este incidente. Ela então faz um bico enquanto dá a Ragnir um aviso fofo para não repetir seus pecados, com um abraço e um pouco de "eu te amo". No dia seguinte, chega outro momento não tão brilhante para o Vazu chorão, que está reclamando porque sua recompensa é apenas 5 moedas de ouro quando deveriam ser 30. Bem, segundo Emma, o mestre da guilda deduz um total de 25 moedas de ouro para pagar pela festa, hospedagem e outras despesas da família dos dragões. Vamos olhar pelo lado positivo. Emma informa a Vazu que ele foi promovido para a categoria C, o que lhe permite aceitar mais missões e, obviamente, receber recompensas mais altas. Não é uma surpresa para Emma, que sabe que Vazu é absurdamente forte e que ele pode conversar com membros da realeza dos dragões como se fosse natural, sem precisar passar por testes rigorosos para promoção. Agora que a questão do cartão da guilda foi resolvida, Emma informa ao aventureiro que Reigan planeja levá-lo a um lugar agradável como agradecimento pelo que aconteceu ontem, mas Vazu não tem ideia do que ela quer dizer, mesmo quando a atendente se refere a ele como um garoto como ele à noite. Como resultado, ele volta para a pousada como se fosse sua casa, e felizmente não é um problema para Kayla, levando Vazu a perguntar se pode deixar mear com ela, porque Reigan está chamando. Portanto, Kayla aconselha seu guarda-costas residente a confiar a princesa dos dragões ao inquilino ao lado, pois, na verdade, são Ragnir, sua esposa e sua sogra que moram lá. Ver todos eles faz Vazu perceber que a taxa de hospedagem que ele cobre com a recompensa da missão é exatamente para isso. Então Mel agradece a ele por pagar todas as despesas deles e isso acalma Vazu. Afinal, os membros da realeza são ricos, não é? Depois disso, Vazu deixa mear com sua família, mas parece que a princesa dos dragões sabe para onde ele está indo, porque ela não quer deixá-lo ir. No final, Vazu diz a ela algumas palavras reconfortantes e deixa a princesa dos dragões à beira das lágrimas, enquanto entra na carruagem onde Reigan está esperando por ele. No caminho, eles falam sobre o distrito de entretenimento, e onde diabos o mestre da guilda levará Vazu até que finalmente cheguem a esse lugar exato. Quando Reigan revela seu plano de recompensar o jovem com apresentações a algumas mulheres, Vazu entra em pânico e implora ao mestre da guilda que convide Ragnir em vez disso, se quiser enganar Kayla. Mas, é claro, a intenção de Reigan aqui é puramente visitar o dono das instalações. No entanto, o desejo de Reigan para Vazu é que ele seja um adulto e admita que gosta dos serviços antes, apenas para descobrir que ele ainda é virgem em sua vida inteira. Desculpe por ser um virgem, diz Vazu melancolicamente, ignorando sua agonia mental e emocional. Reigan bate na porta e vê Jet, seu antigo camarada de aventuras e proprietário deste lugar agradável à noite, como Emma o chama. Jet cumprimenta os dois com prazer e os instiga a entrar. Reigan revela que esta é a primeira vez de Vazu em um lugar como este, o que significa que o jovem logo se tornará um adulto, pois as opções já estão alinhadas para que ele decida quem será o desvirginador. No entanto, seu dilema interior leva Vazu a lembrar de Salona, despertando seu humor amargo, até que a mulher mais bonita chega, descendo as escadas e se oferecendo para ser a parceira do desvirginador de Vazu. Instantaneamente, ele reconhece Tata, que, por sua vez, fica bastante satisfeita por ele se lembrar dela. Eles contam a Jet sobre o encontro no meio da fuga dela de seus perseguidores, mas parece que Tata quer que eles evoluam de conhecidos a um relacionamento íntimo. Com isso dito, ela tenta tentar Vazu ao se aproximar dele com o objetivo de conhecê-lo melhor, tanto emocionalmente quanto fisicamente. No entanto, Vazu recusa suas investidas, e Tata assume erroneamente que ele não tem interesse em mulheres e muda sua abordagem. Mas a realidade é que Vazu só quer conversar com ela, especialmente porque o objetivo deles é se conhecerem melhor. Nessas palavras, Vazu cobre o peito de Tata com um cobertor e a lembra de valorizar mais seu corpo em vez de oferecê-lo a ele tão facilmente. Tata ri em resposta a essas palavras masculinas, pensando que é irônico vindo de um homem que vai ao seu lugar tarde da noite. No entanto, ela mostra um sorriso brilhante que vale a pena proteger, graças à gentileza de Vazu. Consequentemente, Tata revela que está enganando Vazu, dizendo que tem importunado Reigan para encontrá-lo desde que viu sua luta contra o Black Blaze. Afinal, ela deseja aproveitar a força do aventureiro para lidar com os perseguidores que a perseguiram outro dia. Vazu aceita imediatamente, mas recusa a recompensa de Tata, presumindo que se trata de dinheiro, quando na verdade é algo tão denso que ele não entenderia. Agarrando os ombros dela, Vazu assegura a Tata que não deixará alguém com uma expressão tão solitária como a dela sozinha. A mulher corada faz um bico enquanto comenta brincando sobre ter uma expressão
posição solitária, tentando com força conter sua vergonha de que Vazu está vendo através de seus sentimentos. Enquanto as risadas continuam, Tata conta a Vazu sobre sua história, revelando que está trabalhando neste lugar para pagar a dívida de seu pai e que os perseguidores na verdade são cobradores que fariam qualquer coisa para levá-la à força. Isso leva Tata a pedir ajuda a Vazu desesperadamente. Em resposta, o aventureiro se voluntária para conversar e possivelmente ameaçar o credor para que Tata possa voltar para seus pais novamente. Mas parece que as consequências para Vazu serão mais severas, já que Tata o impede, pois não quer que ele seja proibido de permanecer nesta cidade. Com isso, tudo que Tata deseja é que o aventureiro a proteja dos cobradores de dívidas enquanto ela paga a dívida de seu pai e recupera a liberdade que perdeu com suas próprias mãos. Ouvindo o desejo determinado da garota, Vazu promete não interferir, mas ainda lembra a Tata de chamá-lo imediatamente quando o perigo surgir, pois ele virá voando para salvá-la imediatamente. Além disso, Vazu dá seu total apoio à determinação da garota, deixando Tata tão encantada que ela agradece do fundo do coração. Parece que a Lady F pode perder desta vez. Depois disso, Vazu revela seu objetivo de formar um Erum, embora relutantemente. Tata se voluntária para ser a primeira membro, embora infelizmente ela retire sua oferta, assumindo que Vazu acha que ela é suja. Isso não é verdade, diz o aventureiro, recusando suas investidas e continuando a passar a noite com uma conversa agradável sobre restaurantes, pontos turísticos e a cidade de Link. Eles passam o tempo até o final da noite. Amanhã chega e Tata é a primeira a acordar, imediatamente verificando seu corpo em busca de sinais de que Vazu tenha feito algo com ela na noite anterior. No entanto, ao verificar, ela descobre que o Cherry Boy não fez nada durante o tempo deles juntos, fazendo com que ela corasse e ficasse desconcertada. Ela então olha para o rosto adormecido do aventureiro e lembra de seu lembrete para valorizar mais o próprio corpo, o que a deixa extremamente feliz por conhecer alguém tão atencioso. Eventualmente, Vazu acorda de seu sono e percebe que Tata não está mais lá. Em vez disso, ela deixa seu cartão de visita para que Vazu saiba que pode voltar para ouvir suas histórias novamente. Tudo parece bem até que uma garota Nekomimi mal-humorada, a quem chamaremos de Nenia, bloqueia o caminho de Vazu para avisá-lo para não ficar convencido, porque Tata certamente não leva a sério um ninguém comum como ele. Não é a garota Nekomimi que você esperava, certo? Eu poderia concordar. No entanto, os insultos de Nenia atingem o coração de Vazu e ela ordena a não voltar a este lugar. No entanto, ela fica sabendo do cartão de visita que Tata raramente entrega a outras pessoas, mas ainda não está a favor de um cara aleatório manchar seus planos. Então Nenia chuta Vazu para fora de seu estabelecimento. A garota meio animal não consegue confiar no aventureiro, não importa o quão forte ele seja, e declara que ela é a única que pode proteger Tata. Finalmente, Vazu volta para a prefeita, que está, não surpreendentemente, de mau humor, fazendo o aventureiro presumear que ela está com ciúmes. Ele recebe alguns arranhões de dragão em seu rosto como um pedido de desculpas. Vazu promete tratá-la em um lugar que Tata falou, mas em vez disso, ele recebe mais explosões de garras. Por que dizer o nome de outra garota é, claro, tabu? Falando na mulher, Tata, juntamente com Nenia, as conhece por acaso na rua, já que irão fazer compras, enquanto Vazu está em um encontro com Mear. Portanto, Tata aproveita essa oportunidade para apresentar Nenia como sua guarda-costas. No entanto, a garota com orelhas de gato recusa qualquer aperto de mão de Vazu e vai direto para Mear para brincar com a princesa dos dragões por um tempo antes de sair. Ela instiga o Cherry Boy a ser um homem e se aproximar de Tata, tornando-se inesperadamente uma cupido para que os dois tenham algum tempo a sós. Assim, Vazu acompanha a Tata em diferentes lojas de roupas, cosméticos e acessórios, não apenas para ela, mas também para as garotas da mansão. Eventualmente, eles entram em uma pequena joalheria, que é preferível para Tata, já que ela acredita que esta loja é mais cuidadosa com seus produtos em comparação com outras. No entanto, enquanto fazem compras, Vazu sente o olhar de alguém vindo do beco escuro e observa por quantos segundos não se sabe, vendo uma sombra que parece estar fugindo. Imediatamente, ele sai e diz a Tata para não sair por enquanto. Em seguida, ele se aproxima dos homens escondidos no beco e pergunta se são os cobradores de dívidas. No entanto, um deles responde com um punho, confiante de que pode derrubar o cara e capturar Tata, já que Nenia não está presente. Vazu o chuta levemente, e é o fim para o vilão e seus companheiros, porque eles são os próximos alvos do jovem aventureiro, que os afasta sem dificuldades. Agora que os inconvenientes estão deitados inconscientes no chão, Nenia faz sua aparição, encarando Vazu enquanto confirma que ele é mais forte do que suas expectativas iniciais. Vazu fica surpreso ao ver alguém da raça Beast aqui, mas descobre que ela não tem planos malignos. Na verdade, Nenia está apenas testando se Vazu realmente pode ser confiado com Tata.
Tata. Graças aos resultados do teste, Nenia finalmente admite que este aventureiro humano é mais forte do que ela. Em seguida, Nenia revela que a dívida de Tata é uma completa farsa, criada pelo senhor da cidade, que fez a família da mulher sofrer com empréstimos falsos e cobranças para fazer o corpo de Tata como garantia e aproveitar-se dela. Ao ouvir essa revelação chocante, Vazu fica surpreso e enfurecido, especialmente depois de descobrir que todos esses planos horríveis são obra do perverso senhor da cidade. Sem mais delongas, ele retorna à joalheria, onde Tata está esperando. Ele se aproxima dela com um olhar sério, enquanto ela reclama dele por ter fugido repentinamente quando deveria estar sempre ao lado dela como guarda-costas. Ela se agarra aos braços de Vazu para impedi-lo de sair novamente, mas o aventureiro ainda não diz nada. Finalmente, ele agarra os ombros de Tata e grita com ela para dizer que não há mais com o que se preocupar, assegurando de maneira histérica que está ao lado dela agora. Isso faz Tata ficar surpresa e ela acaricia a cabeça de Vazu, garantindo que suas palavras apaixonadas alcançaram seu coração. A deusa assume a explicação, revelando o segredo de Tata. Como você já sabe, o senhor da cidade inventou uma dívida falsa para forçar Tata a se tornar sua mulher, o que causou sacrifícios da família da garota para pagá-la e forçou Tata a realizar seu trabalho atual. No entanto, ela conheceu Jet, Nenia e Reiga ao longo do caminho, que se tornaram companheiros para ajudar a reunir evidências de que a dívida é uma mentira. Eles estavam perto de desvendar a verdade quando mercenários entraram em cena para levar Tata à força. É nesse momento que Vazu assume seu papel como novo guarda-costas. Com a verdade revelada, Vazu, acompanhado por Tata, continuou suas compras em diferentes lojas, incluindo uma joalheria. A recepcionista os leva à seção de anéis de casal, fazendo os dois corarem de vergonha devido à intromissão da equipe da loja. Tata pergunta aleatoriamente se parecerá uma garota normal ao segurar a mão de Vazu. Ele responde com uma resposta bastante óbvia, dizendo que ela é muito mais bonita do que uma garota comum. Tata fecha os olhos, envergonhada pelas palavras de Vazu. No entanto, ela começa a lembrar das memórias amargas que tem em seu trabalho e da ideia de que amar novamente será impossível. Mas quando eles veem os anéis de casal, uma flor de romance floresce dentro de Tata. Os produtos são fascinantes, então Vazu decide pegar um para ele. Tata pergunta à recepcionista o que as letras antigas gravadas nos anéis significam. Eu te guardo com carinho, está escrito no anel dos homens, enquanto o anel das mulheres tem a mensagem só olho para você, com notas antigas que fazem o coração disparar. Tata fica encantada e se pergunta se uma mulher manchada como ela poderá fazer um desejo romântico assim. Ela não consegue conter mais e pede a Vazu para colocar o anel em seu dedo. Lado a lado, eles apreciam a vista da luz do sol iluminando a vitrine de anéis de casal e faz Tata sentir que é uma garota comum apaixonada. Ela dá o anel a Vazu como um presente, permitindo que ele o use apenas quando se encontrarem, para não atrapalhar suas missões. Eles prometem um ao outro. Tata é agora uma donzela apaixonada e feliz. Vazu recebe a escolta de volta à mansão, onde Nenia e Mai estão esperando. Ao se despedirem, Vazu agradece a Tata por lhe dar um anel, o que leva Nenia a concluir que a figura mais velha e querida dela está se apaixonando perdidamente por Vazu. Infelizmente, Mear não pode aceitar o pecado de seu parceiro e violentamente ataca Vazu por causa do anel, chegando a derrubá-lo até que Mel pede que ela pare para não destruir a pousada. Por outro lado, Ragnir repreende Vazu com raiva por trocar anéis com outra garota, porque seu relacionamento pode ficar íntimo com o tempo, sem perceber que suas suposições exageradas irritam Mear ainda mais. Felizmente, Mear acredita em Vazu quando ele diz que nada realmente aconteceu, mas isso é seguido por uma ameaça assustadora. Vazu, então, tenta acalmar a situação pedindo desculpas a Mear. Ele mostra um colar deslumbrante como sinal de gratidão por sempre ajudá-lo, e a princesa dragão aceita feliz, com lágrimas de felicidade, abraçando Vazu. Ragnir também está chorando, mas é porque seus presentes não conseguiram fazer Mear chorar nenhuma vez, então ele não consegue perdoar Vazu. Na manhã seguinte, Vazu acorda no chão, pois Mear está monopolizando a cama. Emma entra no quarto de repente, em pânico, mas percebe tarde demais que o aventureiro está no chão, o que lhe permite ver partes de sua anatomia. Emma oferece a Vazu duas opções para sua punição, e ele escolhe realizar uma missão intransigente em vez de passar pela humilhação pública. Como resultado, Emma informa sobre o surgimento súbito de um pântano venenoso na floresta ao sul de Link e pergunta sobre a resistência de Vazu ao veneno. Com orgulho, Vazu mostra seu cartão de guilda e anota que afirma que nenhum status anormal o afeta. No entanto, a reação de Emo deixa com um pouco de dor no coração, pois ela o chama de monstruoso, o que, em parte, é verdade. Vazu se prepara para a missão de investigação, deixando Mear sob os cuidados de sua família para protegê-la dos perigos do veneno. Mel lembra Vazu de ser cuidadoso, pois tem um mau
pressentimento sobre a situação. Ragnir, por sua vez, decide acompanhá-lo, mas Vazu recusa, o que irrita o Rei Dragão. No entanto, ele permite que Vazu suba em suas costas, já que é uma opção mais fácil e menos cansativa para o aventureiro. Os dois partem e voam pelos céus em direção ao pântano o mais rápido possível. O ar ao redor deles está excepcionalmente nublado e sombrio, causando preocupação até mesmo para Mel e Mear, que sentem que algo muito malévolo se aproxima da cidade. Isso preocupa Mear, que está cada vez mais preocupada com a segurança de seu parceiro. Enquanto isso, no beco escuro, o grupo conhecido como Black Blaze, que já foi derrotado por Vazu, reaparece. Eles discutem como um homem indiferente como Vazu poderia ser um domador de feras capaz de subjugar até mesmo o Rei Dragão. Concluem que a orbe vermelha é a chave para isso e encontram um vendedor ambulante que lhes vende uma, sugerindo que ela os torna poderosos o suficiente para derrotar o Rei Dragão. Eles deixam a cidade com intenções sinistras e uma dica sobre a localização da mansão do senhor da cidade. Enquanto isso, Vazu e Ragnir finalmente chegam à Floresta do Sul, mas notam que a névoa tóxica está se intensificando à medida que se aproximam. Ela está corrompendo a floresta, ameaçando transformá-la em um deserto estéril. Vazu decide pousar na entrada da floresta, e Ragnir planeja usar seu sopro de fogo para resolver o problema de uma vez por todas. No entanto, Vazu o impede de fazê-lo, não querendo transformar a floresta em uma terra estéril. Isso intriga Ragnir, que está curioso sobre a fonte de confiança de Vazu. Então ele se transforma em sua forma humana para observar o aventureiro, e descobrem, no entanto, que a investigação vem em primeiro lugar. Então os dois vagueiam pela floresta, desprovida de animais devido ao veneno que está começando a cheirar a limão para o glúton. De qualquer maneira, Ragnir finalmente pergunta sobre o poder desumano do garoto. Então Vazu conta um pouco de suas experiências, especialmente seu desejo desesperado de não perecer e ter sua vida chegando a um fim patético. Além disso, Vazu menciona que costumava comer coisas estranhas para saciar sua fome no passado, o que também se torna a razão pela qual suas estatísticas aumentaram. Mas para o Rei Dragão Vazu, a proteção divina de Mear, o afeto de Mear e a confiança das pessoas que ele conheceu significam que este jovem tem o poder de atrair as pessoas desde o início. No entanto, Vazu não acredita nisso, já que não tem amigos, e esse garoto não considera Ragnir como um simples humano, diz o cara que trata uma elfa como uma possível amante. Deixando isso de lado, Vazu revela que não quer mais comer coisas estranhas porque tem medo de que sua humanidade diminui para 0%, mas parece que isso é o fim da conversa deles, já que o miasma de repente fica mais forte e mais perigoso, pelo menos para Ragnir. Afinal, a causa do pântano venenoso finalmente aparece para recebê-los, na forma de uma criatura parecida com um morcego com um grito monstruoso. Aparentemente, os fluidos corporais dela são os que corroem a terra, resultando na criação do pântano, tornando difícil para Ragnir atacar, já que simplesmente tocá-lo pode custar suas vidas. Corrosão. O que é isso? É comestível, pensa Vazu, e então ele esmaga seu punho no monstro, apesar dos lembretes cautelosos de Ragnir, agarrando o núcleo do inimigo e quebrando facilmente com um único aperto, o que leva a uma subjugação bem-sucedida e a reação impressionada do Rei Dragão. Ragnir fica perplexo ao testemunhar essa cena absurda de um inimigo potencialmente formidável caindo nas mãos do humano como se fosse um pequeno peixe. De repente, Vazu avista uma esfera vermelha onde estão os restos do monstro e se lembra de que é bastante semelhante ao que Gunnar tinha comido, mas imediatamente o considera como mera imaginação. Eventualmente, a esfera vermelha desaparece completamente, e os dois continuam, pois ainda precisam fazer algo em relação a este pântano venenoso. Claro, queimá-lo ainda está fora de questão, então Vazu toca no veneno e faz o impensável, pegando um dedo cheio da substância e provando-a. Sim, gosto de fruta cítrica. Ao descobrir que o veneno é surpreendentemente delicioso, Vazu bebe diretamente do pântano, ignorando os comentários do Rei Dragão cheios de bom senso. Basicamente, ele não se importa com nenhuma das palavras de Ragnir e bebe o chamado citrus até a última gota, e a barriga de Vazu incha. Ele está bastante satisfeito, principalmente porque a floresta está agora segura e a cidade fortificada de Link não estará mais em perigo, sem mencionar que as preocupações de Ragnir diminuíram. Para sua surpresa, o solo de repente brilha e ilumina uma luz brilhante que envolve o corpo do aventureiro. Nas profundezas de sua mente, Vazu entra em um estado relaxado e ouve uma voz desconhecida agradecendo por sua bondade, o que acalma o jovem. Ele se pergunta quem está falando com ele quando o fenômeno estranho termina. No entanto, Ragnir vê Vazu desmaiando e corre imediatamente para ajudá-lo a acordar, mas sem sucesso, já que o inchaço na barriga do cara também desapareceu magicamente, e Ragnir só pode concluir que Vazu atraiu uma existência bastante absurda desta vez. Sem perder tempo, Ragnir voa para casa com Vazu dormindo
suas costas, contemplando quão forte o aventureiro é, a ponto de ser ignorante sobre como as pessoas comuns agem. No entanto, o Rei Dragão sabe que Vazu é uma pessoa gentil que deseja salvar os outros, e talvez essa seja a razão pela qual Mear gosta dele. Com isso dito, Ragnir promete emprestar sua força a este cara adormecido quando necessário e declara ao céu noturno que eles vão ser os melhores amigos. No dia seguinte, Hagan fica feliz ao saber que Vazu resolveu o problema do pântano venenoso, mas ele parece um pouco preocupado que o salvador do dia esteja tão lento ao ponto de Reigan supor que Vazu tenha bebido o veneno do pântano 100% correto. Ainda assim, o mestre da guilda está genuinamente preocupado, então ele insta Vazu a descansar, mas acaba que o aventureiro tem um compromisso com Nenya e Tata. Falando neles, Hagan informa Vazu sobre a boa notícia. Eles finalmente têm evidências dos crimes do senhor da cidade e estão planejando processá-lo amanhã de manhã. Vazu está animado para testemunhar a libertação de Tata e, é claro, tê-la oficialmente como amiga. Mas um problema subjacente ainda ocorre, pois Reigan suspeita que seu oponente fará algo nesta cidade esta noite. Assim, Vazu aceita a missão de guarda-costas. No entanto, parece que o terrível sentimento em seu estômago se tornará um pequeno problema em seu caminho até Tata. Vazu se pergunta por que se sente assim quando todos os efeitos anormais deveriam ser anulados. A deusa responde a ele, embora com outra pergunta, perguntando por que ele está trazendo outra mulher para o que ela chama de ninho de amor, referindo-se ao cartão da guilda. Para a grande surpresa de Vazu, a divina mulher menciona a deusa da Mãe Terra. Acontece que outra entidade entrou no cartão e está defendendo sua posição de estar lá e fazer parte do Vuzerum. Ela então agradece ao aventureiro por salvar a floresta do pântano venenoso e o potencial incêndio, concedendo-lhe proteção divina da própria Mãe Terra. Com um sopro, o cartão da guilda muda e as estatísticas dentro dele aumentam significativamente, transformando Vazu em praticamente um semideus, pois agora ele pode destruir o planeta com um único soco e provavelmente não sofrerá danos de quase nenhum ataque. Para sua decepção, sua pureza humana diminui para 78%. Vazu percebe que sua doença é resultado desse aumento de nível e não do veneno. Com isso em mente, ele se apressa para a mansão e descobre que Nenya o está esperando, com o rabo balançando, enquanto o repreende por fazê-lo se preocupar. Ela vai direto ao ponto e o lembra de estar em perfeita forma, pois o Lorde da cidade pode fazer algo desagradável esta noite. No entanto, Vazu desmaia e cai no chão. Nenya corre rapidamente para ajudá-lo e tenta acordá-lo, gritando seu nome até ecoar por toda a casa. Infelizmente, não consegue acordá-lo. Enquanto isso, na cidade fortaleza de Link, uma horda de goblins se reúne, juntamente com a Black Blaze, que se transformou em suas formas demoníacas, e um homem aristocrático que solta um rugido alto em seu castelo. Por trás de tudo isso, há um comerciante enigmático, que sorri, apesar da decepção de que nenhum dos quatro se transformou na forma desejada, mesmo com as esferas vermelhas. Tudo isso é suficiente para trazer caos à cidade, mesmo sob o nariz do aventureiro inconsciente. Na sala do mestre da guilda, Orlando entra apressado, em pânico, e informa Reigan sobre o relatório de um certo aventureiro sobre a chegada de 1000 goblins às portas do sul da cidade. Enquanto a horda de monstros marcha para conquistar a cidade fortaleza, Vazu ainda está dormindo no colo de Tata, inconsciente de todos os eventos. Quando ele finalmente acorda e se encontra vivendo os sonhos de um otaku, o jovem rapidamente se levanta, mas parece ter perdido o controle de sua compostura enquanto recorda o incidente com a deusa. Histericamente, Vazu pergunta a Tata se ele ainda parece humano e a deixa tocar e beliscar suas bochechas para confirmar. Enquanto fecha os olhos, implora a ela que revele se há algo estranho em seu corpo. Em vez de responder, Tata aproveita a oportunidade para se aproximar de Vazu, tentando beijá-lo sem que ele perceba. No entanto, esse momento único é interrompido por Nenya, que entra repentinamente para trazer água para Vazu. Contrariando suas palavras, a garota bestia balança o rabo de felicidade e, juntamente com Tata, agradece ao aventureiro por se livrar do pântano venenoso e salvar a cidade. Elas se perguntam qual é a fonte de sua força sobre-humana e o persuadem de forma provocativa a revelar o segredo. Felizmente, isso não dura muito, pois Tata respeita o segredo do aventureiro e finalmente responde à pergunta anterior de Vazu, aliviando a ansiedade que ele estava sentindo. Ela garante a ele que ele é verdadeiramente humano, o que toca o coração do jovem. No meio disso, uma agitação começa do lado de fora e uma das garotas da mansão entra na sala para informá-los sobre a aproximação da horda de goblins. Descobre-se que Gareth se junta a Reigan e outros aventureiros veteranos para deter a investida dos monstros, mas o número de inimigos é simplesmente grande demais para a situação melhorar. Em resposta ao chamado, Vazu mostra um sorriso tranquilizador enquanto se prepara para agir e virar o jogo a seu favor, independentemente de sua força. Tata não consegue deixar de se preocupar
para e chora, enquanto lembra Vazu de colocar sua segurança em primeiro lugar, em vez da capital, e de não se ceder ao ponto de se colocar em perigo. Vazu aceita suas preocupações e deixa Tata aos cuidados de Nenya antes de mostrar a ele suas costas confiáveis, dizendo que voltará. Infelizmente, Tata não consegue impedir o cara que ela gosta de ir para o campo de batalha e apenas deseja que ele tenha cuidado. Enquanto isso, no portão sul, os aventureiros se reuniram para subjugar os goblins, mas eles instam os guardas a abrir o portão primeiro, porque Orlando tem medo de fazê-lo, com medo de que os monstros destruam instantaneamente a capital devido à vantagem numérica deles. Claro, essa decisão é difícil de tomar, dado que aqueles que já estão do lado de fora também precisam de reforços. Mas, justo quando tudo está ficando caótico, Vazu passa pela multidão para vir em seu socorro. Orlando então lhe conta sobre o dilema deles, pois abrir os portões permitiria que os 1000 goblins aniquilassem todos eles, mas não fazê-lo privaria Reigan e Garret dos aventureiros de reforço. No entanto, escolher quem proteger, os civis que vivem dentro da cidade fortaleza ou seus combatentes que lutam do lado de fora, é impossível para Orlando, que só pode desejar ter a força para equilibrar a batalha. Assistindo à frustração de Orlando, Vazu toma uma decisão e pede a Orlando para abrir os portões quando ele der o sinal. Então, ele sai correndo para uma distância não muito longe e depois corre novamente, desta vez saindo da cidade, pulando sobre os muros para alcançar seus oponentes sem colocar os cidadãos em perigo. Agora Orlando está gritando de choque em vez de chorar. No entanto, essa é uma história para o próximo capítulo. Nos concentramos no aventureiro super-humano, observando a extraordinária quantidade de goblins, que parecem formigas do lugar onde ele está. Com um único soco, uma infinidade de goblins se despede de suas vidas na terra, devido ao poderoso golpe de Vazu. O impacto do ataque cria uma grande cratera cercada por goblins inconscientes. Este número é mais do que suficiente para prosseguir com o próximo plano. Então Vazu dá a Orlando o sinal tão esperado. Cautelosamente, o guarda dá uma olhada lá fora, mas parece que vai continuar por mais alguns segundos. Ele vê Vazu no meio dos monstros caídos, acenando para eles e dizendo: "Dê o seu melhor, pessoal." O moral dos aventureiros sobe, e eles correm em direção ao campo de batalha, lutando contra os goblins restantes impedindo que eles pisoteiam a cidade. Além disso, Orlando está sorrindo agora, graças ao aventureiro que lhes deu essa oportunidade. Isso leva Vazu a confiar a situação a ele enquanto ele procura por Reigan e Garret, deixando Orlando animado. Reigan, no entanto, está em uma situação desfavorável. Mesmo depois de derrotar um número considerável de monstros, seus números não estão diminuindo realmente, e não parece haver fim para a parada deles. Garret também sabe disso e elabora um plano para encontrar e subjugar o Goblin King mais forte, a fim de forçar esses caras a se dispersarem. Claro, a dificuldade piorará, mas o reforço finalmente chega, com Vazu aparecendo para surpreender o mestre da guilda. Reigan lhe conta sobre essa situação imprevisível e o Goblin King que controla todos os seus seguidores. Vazu casualmente sugere subjugar o Goblin King, mas descobre que a dispersão resultante representará um risco maior para as aldeias próximas. No momento em que Vazu reclama sobre o que fazer, ocorre uma explosão alta perto do portão norte, e um aventureiro ferido corre para informar o mestre da guilda sobre a aparição do demônio. Em seguida, ele informa Vazu que não sabe o que são demônios, que essas criaturas são bestas mágicas que antes eram humanas. Vazu confirma que sua aparência também se transforma em algo definitivamente não humano, da mesma forma que aconteceu com Guna, o que o faz se dirigir rapidamente para a direção onde o demônio foi avistado. Enquanto isso, Tata também ouve a explosão. Ela se apressa para fora para descobrir o que é, preocupada com Vazu, embora seja tão perigoso que Nenya a urge a voltar, garantindo a segurança de Vazu. Ela não tem consciência de que alguém está à espreita atrás dela. Quando percebe, o demônio já afastou Nenya com um golpe, derrubando a garota, enquanto ele, por outro lado, captura Tata e diz a ela: "Você é minha." Essas palavras forçam todos a perceber que o demônio cruel ali é o perverso Lorde da cidade em pessoa. Tata está tão fraca em seu estado atual que só pode observar impotente enquanto o homem declara que agora tem Tata. Isso faz com que todos desesperem diante do poder dos demônios e dos goblins, enquanto a risada sinistra do Lorde da cidade continua. Vazu se apressa para o portão norte. Se querem mais mangás nesse estilo, só curtir o vídeo e comentar.